pessoal, tudo bem? Bom, mais uma edição do Projeto Elascast. Hoje aqui a gente está no nosso estúdio aqui, trazendo um convidado aí de gabarito. Ô, Fábio, eu acho que ninguém conhece esse convidado, não, cara. Cara, Vai ser uma surpresa pro mercado. vai ser uma surpresa. Fala bastante. Fala, né? Fala bastante. Muito, cara, muito. O cara que se tá numa roda... Faz quantos anos você conhece esse cara, esse convidado que você trouxe aqui hoje? 18 anos. Rapaz. Aproximadamente. Gente boa, cara. Gente boa. Não, dormindo eu gosto dele. Palmeirense. Palmeirense. Ah, eu não sabia, né? Cara, eu tenho uma surpresinha aqui e tudo, mas o cara é gente boa. Seja bem-vindo, Fernando Ramos. Grande Fernando, obrigado pela presença, meu amigo. Obrigado, mas só para deixar claro para todos vocês aí, sou Fernando Ramos, da FJ Audiovisual, para poucos que não me conhecem aí no nosso segmento. Metido, Mas você não você é muito velho fazendo a mesma coisa. Calma que você vai contar uma parte dessa história. A parte vai chegar lá, então muitos anos a gente fica, às vezes a galera me conhece, mas eu não conheço. Essas coisas aí. Mas a princípio de tudo, antes aqui é Corinthians, só para deixar bem claro. Eu vi você no estádio do Allianz. Do Palmeiras, meu. Conversas, dizem que as pessoas viram essa cena. Eu vi. Pouca gente filmou essas coisas. Eu tenho gravado. Eu tenho. Então não dá para negar, né? Esse mundo hoje que a gente vive é muito complicado com a internet. Estamos aqui num podcast. Aliás, Projeto Elascast. Sigam a página Projeto Elascast. Projeto Elas no YouTube. Segue a gente lá no Instagram, YouTube. Dá uma forcinha pra nós, dá um likezinho lá no YouTube pra ajudar a gente. Os likezinhos, vem pra cima da gente, porque é assim que a gente vai crescer esse podcast, informar o mercado cada vez mais de tudo que envolve áudio, vídeo, automação, linha residencial, corporativa, tudo que pode aparecer pra todo mundo aí. É um canal de tecnologia e entretenimento. Isso que a gente tá fazendo aqui hoje é só para o mercado mesmo, pra, conhecimento de marcas, de produtos. Está fazendo assuntos diversos, né? E o detalhe principal, né? A única empresa do nosso mercado que faz isso voltado ao mercado. Direcionado a todos os clientes, ao público em geral. Né? Então, vocês vão tratar aí de assuntos variados, diversos, e vai acabar que todo mundo, mesmo que não esteja na área, vai querer assistir as nossas gravações, aqui as gravações de vocês. Como a gente comentou no episódio anterior, é a marca da Projetelas é o pioneirismo, né? Então a Projetelas sempre saindo na frente. Delícia, né? Mais ou menos. Começamos com os encontros, né? Encontros especialistas, né? Quantos anos de especialistas? Cara, Já foram três. Esse vai ser o 14º encontro e a gente fez 2 em BH também. Exatamente, estamos aí. Eu lembro da gente vendo quem que a gente ia contratar para botar comida. Aí, quem que deu a luz? Quem que deu a ideia? Adivinha? Quem que deu a ideia do crepe? Quem que deu a ideia do crepe? Fernando Ramos? Certo, ficou acho que uns 4, 5 anos. Vai mudar, cara. Eu não lembro o nome dele, mas era Paulo, né? Assim. Mas era gostoso. Fazia fila, né? Fazia fila, a galera mandava bem. E hoje o nível já é outro. Nada contra o crepe, é gostoso, mas hoje... Agora Hoje é um medalhão de mignon, madeira. Tá perguntando quantos anos faz com o Fábio, já faz mais de 20 anos, Fábio. Mais de 20 anos. 2025, cara. Faz mais de 20 anos. Não todo esse tempo de parceria, né, FJ com Projetelas, mas de conhecer, de estar no mercado. É que tem mais. Aproveitar esse gancho, então, eu vou fazer a primeira pergunta, depois o Fábio já emenda na outra pergunta. Bora lá. Como você começou nesse segmento, cara? Como e quando? Vamos lá, para resumir rapidinho, eu comecei lá por volta de 96, 97, por aí. Eu sou formado em administração de empresas e eu tinha me formado na faculdade e eu não tinha feito estágio. Né? Eu fiz a faculdade toda sem estagiar. E aí eu estava procurando emprego, eu vendi o almoço para pagar janta, procurando emprego e uma senhora, Luizela, se estiver assistindo, chegar isso aí, me deu uma oportunidade. E eu trabalhei no primeiro jornal eletrônico do país, antes de ter o UOL, Terra, Yahoo, essas coisas tudo. Eu trabalhei numa empresa de Santo André chamada Taxa Informações, o cara fez um jornal eletrônico regional. E eu trabalhei lá por uma semana. Quanto tempo, né? Que legal, hein, cara? Experiência. Por uma semana eu trabalhei no primeiro jornal eletrônico do país, cara. Mas foi legal, foram 2 pioneirismos profissionais meus que foram bacanas. Um foi esse, apesar que eu não fiquei lá, porque a cunhada, né, dos proprietários desse jornal eletrônico da época, tinha uma loja de audiovisual e automação na época. E aí precisava de um funcionário lá e precisava ser homem.
Então, na minha... Ali nas minhas- Na época ainda você se auto... Não, deixa eu falar. Continua. Meu gênero é masculino, gente. Pode deixar isso bem claro. Vamos lá. Mas o fato é que chegou nessa fase, nessa época, tinha uma outra moça que eles tinham gostado muito no processo de entrevistas ali também, que acabou indo para essa minha vaga de jornal eletrônico, e eu fui para São Paulo trabalhar numa empresa chamada Nasasom, né, que também era pioneira aí no mercado de E audiovisual. como que era o nome do proprietário da NASA? Foi coincidente? Meu Deus. Saudoso Fábio. Esse Praça da Árvore. Praça da Árvore. É isso aí. Essa daí, então, foi a minha primeira experiência, foi lá. Eu nunca tinha visto um telão, né? Não sabia nem o que era. Projetor, tinha visto só aqueles horríveis, né? Ainda tem uns horríveis no mercado, vamos deixar isso bem claro, mas assim. Deixa pra lá. Mas no final das contas eu acabei indo na televisão. Cheguei na porta da Nasasom na época, assim, tinha uma televisão 61 polegadas de chão. Aquela Eu não JVC? sabia que existia. Pai, aquela Era com projetor Era de retro, não era? com tela de Fresnel, sabe? Exatamente, tela de Fresnel. Isso. O Fábio é tão velho quanto eu, gente, só pra deixar claro. É, não conhecia tanto Tem aquela cabelo, mas eu tentei e não deu certo. Mas Fábio fez da projeção da Santa Ceia, mas deixa pra lá. Não, pra lá. Ele serviu o vinho lá. Obrigado. Não, eu operava o projetor, pô. Eu e a Hebe estávamos lá. Mas o fato é que chegou lá na hora, eu vi essa televisão e já fiquei fascinado, né? Eu fui para conhecer os proprietários na época para ver se eu ia topar sair. Era como se fossem os mesmos donos, mas era da família, né? E aí eu tinha a opção, falei assim, você lá precisa ser homem, aqui não, né? E aí, até a pedido da entrevistadora, foi uma senhora que era ex-diretora da Pirelli, lá em Santo André. E acabei que, na hora que eu vi aquela TV daquele tamanho, eu já me apaixonei, sempre fui aficionado por televisão, por caixa acústica, por som, de vídeo no geral. Você queria jogar videogame na TV grande, vai? Você queria jogar videogame? De videogame, eu sou meio assim, videogame eu gosto bastante, né? Hoje, Fórmula 1, nossos cockpits lá. Sim. Mas essa época eu gostava mais de pinball. Nosso pinball, galera nos 80 aí, né? Ficava jogando pinball ali, fliperaminha mesmo mais das antigas. Mas é filme, cara. Filme, série, me deixa... Aí aquilo te encantou, aquela TV grande, falou, pô, é aqui. O maior que eu tinha visto era uma 29, aquela de tubo, semi-plano, né? Não tinha nem tela plana. Que só o circo tinha. Sony Brava, né? As TV da Sony. Acho que era essa Sony aí, acho que era Sharp, não era? Sharp, Isso aí. A primeira tela plana no país, na verdade, era monitor de TV, não era nem TV, era monitor. E era Panasonic, né? Os primeiros que vieram para o país, Panasonic PW1 na época. É uma coisa absurda, né? Para os padrões do momento, era $1.000 a polegada. Então, um monitor de 40 polegadas era $40.000. É um negócio que só para rico mesmo, em grandes empresas. Falando de 20, mais de 20 anos. Isso tem mais de 25 para 28 anos. Aí perto de 2000, né? Perto de 2000, exatamente. É isso aí, exatamente. 2000, 2001 a PW1 chegou. Aí aquela TV te encantou, você falou, aqui que eu quero ficar. E qual foi a sua primeira função na NASA? Então, eu era formado em administração de empresas e lá o Fábio tinha um problema na época, que era o seguinte, ele tinha muitas obras, né? Por mês tinha muito serviço. Ele tinha mais de 40 instalações por mês. Depois que eu saí de lá, eu nunca vi uma empresa ter isso, né? E lá eu vi. Então, tipo, não é que ninguém me falou. Né? Eu fui contratado lá com a minha função na minha carteira de trabalho, era administrador de obras, o nome da minha função. E o fato é que o problema que ele tinha de 8 a 9 equipes de instalação, que era composta de um instalador, um programador e um ajudante, né, geral. O carinha que cortava as caixas de gesso lá. E ele chegou num ponto que ele não estava conseguindo mais administrar, né, a questão de trabalho dele. Precisava de um braço. Até porque ele fazia o comercial da empresa, imagina eu. 90% do comercial da empresa era ele, então ele tinha que gerar negócio. Tinham altos vendedores, mas o sucesso era ele, né? Ele era ele tinha que vender e tinha que entregar. E para entregar ele precisava de um braço. Exatamente. E aquela coisa, ele não conseguia organizar, sabe, coisas básicas. Na época tinha que fazer os cabos, né? Não é que nem hoje os cabos já vêm prontos. Na época, o instalador botava uma ponteira em cada um assim e soldava soprando.
Era os DD15. Nossa, vi cada coisa lá. Super vídeo. Super vídeo. Vídeo componente. Meu Deus do céu. Pô, aí bebê, né? A gente pegou, acabando os videocassetes ali, entrando os DVDs dos primeiros aparelhos DVD, os DV500. Os Blu-ray. Foi depois. Não, a época dos Laserdisc. 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 Aliás, abraço Pô, moratório. vocês estão falando de uma época que eu não me lembro, cara. Dá pra gente falar de coisa mais atual? Eu não vi. Ele, quando vai pro modelo da Projeto, ela liga o Laserdisc, coloca Michael Jackson. Olha aí, cara. Quem que é Michael Jackson? Bom, então, os seus mentores, você pode falar que um foi o Fábio ou não? Posso. Não, o principal, acho que foi o Principal, Fábio. No Fábio eu aprendi de tudo, né, cara? Desde o que fazer até o que não fazer. Sim. Né? Então foi uma das Uma maiores. escola boa pra caramba. Uma das melhores que poderia uma pessoa ter. Ele era um cara muito gente boa, ele entrava em confusão com uma facilidade imensa, comercialmente falando. Vamos vender, depois a gente se vira para entregar. Abria o buraco e Dá entrava. o tiro e depois Opa, tem alguém que fala aí. Eu ficava nessa parada, que era pra ele. Entrei exatamente para tipo assim, ele fazia as coisas e eu tinha que dar um jeito de tornar aquilo realidade. Sim. E foi quando, eu cheguei de gravatinha, coisa maravilhosa. Os instaladores me chamam pra porrada todo dia. Enquanto eu não tirei a gravatinha e comecei a ir pra rua, porque daí eu comecei a me ligar, né? Porque o que acontecia ali? Eu não tinha. Não tinha como administrar a obra dentro da loja. Um executivo. Mas não dentro da loja. Mas Só eu pra não loja. tinha o assunto, né, cara? Então era essa que é a questão. Eu não sabia, não sabia um equipe de instalador para instalar um painel de plasma na época, né? É o PW1 lá. E o cara ficava o dia inteiro para instalar uma TV na parede. E para mim era normal, eu não sabia. Pesada, né, cara? Pesada, uma TV daquela, né? Então, eu comecei a fazer visitinha surpresa, coisas, a gente saía no meio do dia lá, ver onde é que os caras estavam. Que ele tava passando 2 quadras para baixo, os caras dormindo na praça. Nossa. Cada coisa. Mas daí até entrar no time realmente, que é aquela coisa, tive que colocar Tem que engajar. literalmente aprender. Os caras me aprenderam. Então, o Eu primeiro. lembro de todos, o Hélio, o Daniel, o Robertinho, até hoje. O Roberto entrou na natação como office boy, virou instalador. Pô, na natação tinha o Antônio da natação. Que boa. Tem notícia dele? Tenho sim, cara. Vejo. Cara, Não vejo faz tempo, né? Ele que ia buscar na Projetelas as telas. Na época, a equipe lá era o Fábio e a Ana, né, que eram os proprietários. Aí tinha os Zé Antônio, os mais velhos de casa, né, o Zé Antônio, a Michele. Michele é muito velho de guerra também. A Michele, às vezes, eu ainda falo bastante com ela. O Zé Antônio um pouco menos, mas a gente tem contato de E natação na época, os concorrentes principais eram o quê? Pode falar do Dias. O estúdio, Dávila, Paulo Dávila. Paulo Dávila. Guerreiro. Você é louco. O Monar na época da loja. Mas o Guerreiro primeiro. O Guerreiro veio antes do Monar. Acho que sim, o Monar começou muito vendendo, na época, acho que ele vendia essa questão dos videocassetes, paradas aí, né? Então era mais, batia mais ali com Josias, com esses caras assim que entregavam o projeto. O Guerreiro é muito antigo. Praticamente o prepulsor disso tudo. Muito junto. Você tem aquela coisa, tinha Raul Duarte, né? Verdade, seu Raul. Outra geração aí, Josias, Raul Duarte, pá. Mas nos antigos quem tem hoje? Só a Duarte? A Raul Duarte continuou com as filhas, né? Que são clientes do Projetela, sempre estão comprando com a gente lá. Mandar um abraço para elas. Exato, são gente boa pra Quem caramba. mais? Guerreiro agora virou design de joias. Pode estar esquecendo de algum nome aí da Monar. Também. Monar também das antigas. Também na antiga, tá nativa, mas não tá tão nativa. Falando mais falando de São Paulo, porque sair em São Paulo é que no final das contas, né, o mercado de São Paulo dá uma dominada. Sim. É a referência, né? A referência acontece aqui, né? Principalmente o que acontecia? A galera de fora vinha para São Paulo para comprar as coisas e levar. Instalar na fazenda. Cara, mas o que a gente tá notando é que tá indo o Nordeste. Sim, tá migrando muito, né? Muita gente. O interior de São Paulo tá cada vez mais rico. São Paulo, mas fora do estado de São Paulo, né, meu? E o mais legal é que a gente passou com a evolução da internet, a gente passou a ter muito mais gente especializada, né? Sim. Que essa que era a questão. Nessa época lá atrás, nos anos 2000 ali ainda, no início dos anos 2000, era muito pouca gente. Você tinha meia dúzia de revendas que a gente fala assim, são relevantes. Né? Você fala assim, esses caras vendem, fazem um trabalho... Tanto é que nessa época, a empresa que fazia áudio e vídeo, ela fazia áudio e vídeo. Sim. Ela não fazia CFTV,
ela não fazia automação, ela não fazia rede, porque nem internet tinha. Era áudio e vídeo, era especializado, A né? palavra integrador também não existia. Exato. Não, mas eu acho que Cada um estava no seu quadrado e fazendo o seu, Lá né? o cara do áudio e vídeo encontrava o cara da câmera de segurança, Isso. encontrava o cara do ar-condicionado. Isso. E vamos lá, a integração nessa época, a tal da automação que hoje se fala tanto, né, que a gente vive uma realidade aqui agora em 2025, já há algum tempo, inclusive, né? A automação nessa época, eu lembro que tinha pouquíssimas marcas, né? E acaba Extremamente caro. extremamente caro. Esse era o Pouquíssimo. problema. Tinha que ser realmente muito rico, era totalmente É, inacessível né? à classe média. Basicamente criação, né? Tinha a Savage, né? Não, Savage não. Vantage. Vantage do Eduardo, do Isso. Albuquerque. A Vantage tem grandes projetos com Vantage. Vantage foi um dos primeiros também, Eduardo Sim, Guimarães. sim, isso. Trazia, o primeiro que fazia, botei uma obra de Vantage, foi muito legal na época da casa lá. O cliente precisava virar a cama, o cara tinha a cama aqui, a janela ficava aqui, ele queria assistir a TV de frente. Aí a gente tinha que virar aquilo com sensor de peso. Ah. Né? A hora que deitava na cama, a cama virava. Pura, o cara gastou, na época, 15, 20 mil dólares para fazer uma parada dessa. Só para isso. E Vantage, que fez a automação. Eu falo de Vantage porque eu tenho um grande mestre, que é o Edicel lá de Campinas, abraço Edicel. Ele sempre fez grandes projetos com Vantage também. Vamos lá, legal, bom saber aqui. A gente já contou um pouquinho da história do início, começou lá com NASA, Fábio, o grande mentor que te preparou. E nessa época, depois que você entrou lá como gerente de obras, administrador de obras, aí você foi desenvolvendo, pegou essa veia comercial, projeto nessa época. Que projeto você executou que você faz assim, cara, eu tenho orgulho desse projeto que eu fiz até hoje, cara. Conte pra nós aí. Teve alguns, na época da NASA. Mas o principal, aquele que deu mais dor de cabeça e te deu mais orgulho. Ali que aconteceu ali, cara, na época da NASA, eu fui entrando na área comercial por, na verdade, uma deficiência da NASA na época. O que acontecia? A NASA, como eu falei bastante, a maioria das vendas eram feitas pelo próprio proprietário, que era o Fábio. Só que acontecia? Tinham lá os 2, 3 vendedores que não eram tão especializados quanto eles. Inclusive o Zé Antônio, que o Fábio falou aí, ele entrou na empresa para fazer uma coisa e também depois virou comercial, então até se especializar, saía uns erros, pequenos erros, por exemplo, de projeto. Por exemplo, o cara vendia lá o home theater todo, esquecia de vender o DVD. Na época a gente não tinha internet como é hoje, né? Para o cara fazer o streaming lá, não era assim. Tudo físico, tudo físico. Alguma coisa lá tinha que ter, né? Para fonte de imagem. Então, às vezes acontecia isso, o cara vendia tudo, esquecia de vender o DVD, vendia tudo, esquecia de vender um subwoofer, esquecia de vender um consumidor de energia. E eu comecei a fazer contato, e aí como eu era administrador de obras, né, eu comecei a fazer contato com os clientes por causa das deficiências de projeto. Na hora que eu separo a mercadoria para o cara, para os instaladores... Você já via que estava faltando alguma coisa. Estava faltando um consumidor de energia. Eu já ligava para o cara, vamos colocar aqui, pô. Seu Fernando, da nação, não sei o que, tá faltando um consumidor de energia para tua obra, é importante para você, porque na outra região acontece isso, aquilo. Vai já fazer um trabalho comercial ali. E o cara já comprava, já pagava e no dia seguinte estava lá. Em pouco tempo aconteceu isso, eu estava vendendo muito perto do que o Fábio vendia na época. Mas não, eu não vendia tantos projetos, eu vendia mais produto, mais venda balcão, que a gente chama, né? Porque apesar de se vender projetos, ali, como era muita deficiência de muita obra, a gente está falando de 30, 40 instalações mês, né? Então eu fazia às vezes 30, 40 instalações, 30, 40 ligações, oferecendo produto para os caras que já tinham comprado. Sim. Né? Esse foi o início da sua trajetória no comercial da NASA. Até você pegar aquele projetão e o Fábio falou assim, Fernando, desenrola que esse é seu. A venda mais legal que eu fiz na NASA, e tinha um cliente que era um cliente atendido pelo Fábio, mas aí eu não lembro se o Fábio tinha feito alguma viagem, alguma coisa, aconteceu, e eu precisei atender. Ele foi pessoalmente à loja, ele era o diretor da Claro na época, no início da Claro, ele nem chamava Claro, que era BCP ainda na época, sei lá, não tenho certeza. Mudou tanto isso. Mas o fato é um cliente que ele comprou, ele queria comprar uma TV na Dia das Mães, ele queria comprar uma TV grande para... Essa prova foi muito legal. Para a mãe, dar de presente para a mãe ver as novelas dela lá. E aí tinha aquelas televisões de chão, né, que eu comentei com vocês no início lá já. Pô, o cara que a hora que ele viu também na porta da loja TV, não, pode mandar subir uma dessa pra minha mãe lá. E, cara, na época, a empresa de içamento, né, tinha que levar a TV pra casa do cara,
E ele pagou. Transtorno. Cara, ele pagou na hora e falou assim: eu quero que a minha mãe vai ver a novela das 6 hoje. Se vira, mano. Faz favor. Isso era 3h30 da tarde. 3h30 da tarde. Não devia ser tanto. Não, só almoço, vai. Da manhã. É isso. Não vamos exagerar. Mas o fato foi que, cara, tinha que dar jeito de fazer o projeto da casa da mãe do cara, com uma TV daquele tamanho. E como você achou alguém para estar isso no mesmo dia? Né? Esse foi o problema. Que andar que era? Era, acho que se não me engano, 15º, 16º andar. Dá pra subir pra escada. Não sabe, tem uma coisa pior ainda, cara. Depois que a gente arrumou a empresa de içamento, tem que lembrar a empresa de içamento, cara. Mas é uma empresa grande de içamento em São Paulo aí. Não vou lembrar o nome. Velho, é foda. Mas o fato é o alemão, cuidado com o alemão. Olha, tinha um senhor lá que trabalhava lá pro Fabrão, chamava Zé Carlos, José Antônio e Zé Carlos. E o Zé Carlos, ele entrou para ser motorista também virou instalador. É uma coisa de louco. É promoção. Tem potencial? Vamos falar. E ele era motorista, tipo, ele já era um senhor, né? Ele trabalhou a vida inteira de motorista de busão, foi lá para trabalhar de motorista normal e de repente virou instalador. Aí ele chegava todo dia, eu lembro, negrão, assim, chegava no final do dia tudo branco, de gesso, né? De tanto cortar a caixa no gesso. Olha, Fernando, estou com a minha isso. Beijão, se você estiver vendo isso. Beijão pra você, velho. Lá pra filho dele também. Depois foi o filho dele trabalhar junto. Show de bola. Foi muito legal isso aí. Daí foi de subir, cara. Daí falta de experiência, né? A empresa de saiu da TV lá assim, a hora que chega eu andava botar pra dentro, porra, a TV não passava na sacada. Tem que desmontar na sacada. Você vendeu e não prestou atenção nisso, cara. Quem viu não sabia, né, Haroldo? Acho que foi a primeira vez na vida que eu fui acompanhar um processo de hoje, quando você vem da tela fixa, você sempre pergunta pra mim, justa, tá vendo? Tá vendo? Saudade eu vem pra ter. Pra montar lá. Pra montar lá, não vai montar, né? Que aprende. Sim. Mas aí não tinha jeito, pô, teve que mandar quebrar a sacada do cara ainda. Você tá brincando? Aí sim, era 3h pouco da tarde, o Zé me liga, era Rádio Nextel na época, né? Precisa de uma marreta. Cara, tem um problema. Daí eu fiz uma pergunta, mas como assim? Você não mediu o elevador? Você viu, né? Você não mediu a sacada? Você mediu o elevador, que você mediu a sacada? E a empresa, isso, tava lá. Demorou, hein? Demorou, vai pagando. Mas eu lembro que foi um negócio tão absurdo que daí eu fui atrás de alguém que tinha que quebrar a parada. E aí o cara achei um cara. O cara cobrou caríssimo pra ir na hora lá, né? Uma empresa de empreiteira, que eu achei lá na época fazer o serviço. Mas vamos lá, nos dias de hoje, quanto que é pra quebrar a sacada aí? O cara, 5 mil. Né? Tem o risco na altura, não sei o que, babá, 5 mil. Se quiser, 5 mil. Não, aí, como que eu queria pro dia aí, o cara tipo 15. E eu tinha que entregar pro cara 6, desesperado. Eu prometi, né, pro cara, né? Esse foi o problema. É um problema, um defeitinho, virtude que eu tenho. Acho que é virtude. Né? Prometo, bicho, já era. Me dando a palavra não faz curva, né? Faz curva, me dando até o... Essa foi a questão. Eu paguei o preço que o cara pediu. E o cara foi. Só chegando lá, é um condomínio. Né? O síndico, a hora que viu o cara querendo entrar, alguém do sei lá. Marreta, trabalhadeira na mão, pô. Né? Eu só vou arrancar aquele pilar aí. Não pode arrancar o pilar. Pode quebrar a porra da sacada, né? Essa é a grande questão, né? E aí foi isso. Daí os caras da instalação me chamaram na época. Aí eu tinha que ligar pro cliente para falar, olha, né? O pessoal tua mãe não vai assistir a novela hoje na TV porque não vai ser possível. O condomínio brecou lá. E aí acaba que não tem jeito. Né? Não vou conseguir, desculpa. Eu quero, mas qual que é o problema? O problema é que tem que quebrar a sacada. Ele, então quebra a sacada. Não, mas o condomínio disse que vai multar, vai ser não sei o que. Deixa isso aí comigo. Autorizou a mula, ainda foi estádio. Do outro lado, eu não tinha chamada de vídeo nessa época, na minha mente entrando, ele falando assim pra mim, apontando, tipo tio Sam, assim, quebra a sacada. Bicho, mandei quebrar. Falei, quebra. Não, mas você vai multar. Não é problema nosso, quebra a sacada. E aí é que foi a questão. Quebrou a sacada, entrou a porra da TV. No final das contas, ela assistiu a novela dela. Assistiu a novela dela e ele tinha 5.1 do digital. Né? Aí tá. Na verdade, agora, foi esse prológico. Agora, outra pergunta pra gente ir pra próxima. Deu lucro essa venda? Deixa, vamos pra próxima pergunta. Isso, então. Nunca fiz uma vez. Todo esse trabalho te motivou a montar a sua própria. Então, eu saí... Quem te motivou isso? Então, na verdade foi assim, eu comecei a curtir demais a parada, né? Aí eu saí da natação, quando eu saí da natação fui trabalhar com o Eduardo Troiano lá na Troiano, uma grande loja aqui de São Paulo. Sim. Braço Eduardo. Braço Eduardo.
Trabalhei pouco com o Eduardo também, por volta de 6 meses, se eu não me engano. Você trabalhou ali na Pensilvânia, no showroom que ele tinha. Né? Lá embaixo. 6 meses você manda o currículo pra mim, eu Você falo, trabalhou lá embaixo, depois reformou e subiu, Eu né? participei junto com o Eduardo, né? O projeto lá do showroom novo. Lá do showroom novo lá em cima. Aí eu fiz junto com ele ali e a hora que tava ficando semi-pronto eu saí. Mas na verdade eu saí por uma daquelas coisas profissionais da vida da gente. Eu recebi uma Proposta boa lá, e você foi pra Rua Fidalga. uma proposta absurda. Era Rua Fidalga ou Na não? Rua Fidalga. Na Rua Fidalga e da Casa Online, que casa, né? Não. Que foi a primeira loja online que vendesse, né, equipamentos de áudio e vídeo, vendia sofá, móveis, decoração. Antes era Tokstok, não tinha Tokstok nessa época. Sim. Então aí já foi a segunda questão lá do eu trabalhei na primeira também, que foi a Casa Online. Aí eu cheguei lá, conheci uma gente bacana, né, uma galera que, na verdade, tinha lá os proprietários eram o Wang e a Catarina. Eles queriam formar um time, eles eram muito amigos do Nelson Reis lá da Syncrotape, que era uma das maiores distribuidoras ainda, né? Hoje com outro nome e tudo, do país, então muito reconhecido. Nelsinho tá aí com as RS. Nelsinho tá aí com as RS, exatamente. Na época era o pai dele. E esse Wang, que era foi presidente da Epson durante 20 anos no país, né? Ele introduziu a Epson no país nos anos 70. Ele era muito amigo do Nelson, e aí um dia eles conversando, por que não ter uma loja de áudio e automação? E aí fizeram a Casa Online aqui em casa. Eles queriam formar uma equipe de gente que eles não queriam gente que estivesse iniciando, né? E aí eles formaram uma equipe, nessa equipe estava lá o Marcelo Oliveira. É isso que eu ia te falar agora, fazendo uma pinceladinha aí. Que equipe eles montaram, né? Eles montaram Tá todo mundo, ou a maioria tá no mercado hoje, cada um com as suas empresas. Exato. Só o único que não tá com a empresa própria o Marcelo. Se fosse, né? O Marcelo, até pouco tempo atrás, estava trabalhando com a. Mas ele gerenciou a Casa Online. Sim. O Rodolfo, irmão do Marcelo, tá na TAG hoje. Sim, né? Com braço direito do César. Super. Abraço, César, abraço, Rodolfo. Rodolfo, papai, pô. Pô. O Rodolfo postou uma foto do dia, a filhinha dele já grandona. Sim. Coisa mais linda de ver. E a gente viu ele. E puxou a mãe, graças a Deus, né? Rodolfo. Linda menina, Rodolfo, um beijo. A gente ama. Né, o César, a gente boa demais também, muito tempo, você vê muito tempo no mercado. Nessa época aí da Casa Online aqui em casa, eu cheguei lá, tava o Marcelo Felipe da V-Group, né? Felipe, da V-Group, Fernando, Futura, Ribeiro. Sim, Fabinho. Aí tinha o Edinho, né? Edinho, que depois. Todo mundo fez carreira, cara. Todo mundo fez carreira. Todo mundo seguiu aí. Aí dali você saiu da Casa Online. Aí que foi a questão. Aí você veio pro. Você mudou, você desceu o muro. Né? Você atravessou a cerca, né? Você foi pro lado do atacado. Descobriu um novo mundo, né? Até essa Agora você vai chegar na resposta da pergunta que você fez. Né? Então, até essa fase aí eu trabalhava, minhas vendas eram Varejo. ao consumidor final. A partir daí, eu fui trabalhar na Project, né? A empresa do Roberto Monar, que foi a pioneira também aí de produção de caixa acústica de embutia, multi-woofer, multi-room, caixa explicada. Criou todo mundo que tá no mercado. Tinha caixa motorizada que concorria com a Cat. Porra, cara. E dá uma história boa, mas não vou contar aqui não. Não, é muito longa a história. Dá atenção, abraço, Mordar, abraço, Bob. Essa história daqui tinha essa história do trocadilho, né? Porque tinha... O Monar viajava bastante, graças a Deus, né? E aí ele viajava, ele queria produto lá fora, ele trazia, tem que montar aqui. Aí ele fazia um esforço absurdo para achar alguém que comprasse as ideias doidas que ele tinha, né? Mas, pô, nessa conversa aí teve isso, teve caixa motorizada, numa época só tinha cap, né, cara? Sim. Barulhento pra caralho. Mas ele tá, discutir muito isso aí. Que a graça tá no barulho. Faz barulho, o livro que faz barulho, os primeiros livros lá. O Paulo podia ligar às 3 horas da manhã, a mulher brigava você, agora vai parte. Nessa fase, indo pro lift dos produtos projetais, o maravilhoso era isso. Nessa época, né, tinha uma outra empresa concorrente que estava no mercado e aquele cara trabalhava com os lifts dessa outra empresa. O que acabou acontecendo, cara? O pessoal vinha reclamar. Eu tinha medo porque os lifts não estavam com a tecnologia que a gente tem hoje, que praticamente com um lift falhar hoje, 99% dos casos é uma falha de instalação. Sim. Tem 1% da possibilidade da produção da Projetelas entregar um produto o nosso defeito. A gente mede muito toda essa RNA de pós-venda, né? O lift, eu acho que ele não chega a 0,3. Então, você vê, normalmente quando acontece... Tem um dedinho de instalação. Sim. Nessa época não era bem assim.
né? Tinha os BO. Tinha os beldinhos. Então, eu, por exemplo, quando eu vendia ainda consumidor final, eu evitava vender lift. Eu tinha medo de vender lift, que eu falava, eu virava para os clientes e falava assim, não, como isso aí não? O cara vinha em algum lugar, né? Ô, diretora, corta essa parte que ele tem medo de vender lift. Tá? Não, pelo amor de Deus. Nessa época, eu vendia Você quer vender o lift? Ah, bom. Percebe que Assim como a minha carreira evoluiu, a sua evoluiu também. Então, tá, aí sim. porque nessa época ainda não era Projetelas, né? A gente tinha concorrentes e depois a gente, graças a Deus, com muito trabalho, derrotamos todos eles aí no mercado, né? Hoje em dia assumimos essa liderança no mercado especializado. Já há algum tempo? Já há algum tempo. Graças a Deus, funciona tanto. Durante pouquíssimos anos ali, a gente correu atrás dos caras, mas depois, hoje, passar uma bola, agora, graças a Deus, tem uma O time é bom pra caramba. E eu lembro, de novo, essa fase dos livros era isso. Eu falava, meu, não queria vender, porque eu tinha medo da porra quebrar. Opa, falei, porra, desculpa. Faz parte. Aí de novo. Se acontece, faz parte. Pi, bota o pi aí, diretora, bota o pi. Aí acabou acontecendo isso, porque eu falei assim, bravo, cara, não, ao invés de você comprar um lift, compra um projetor bacana. Isso. Ao invés de Suporte fixo, o suporte físico, sem continho, vai botar E a gente ralando pra tentar vender esse mercado, esses caras contra. Pelo amor de Deus. Boicotando a parte. O Fábio demorou pra gente fazer ofertinha. Aí. O Fábio demorou pra dar Não. outras coisas, demorou pra Conta fazer essa história. Não, você vai contar essa história depois, né? Você chegou aqui na Projetela. Mas vamos lá, ó. Você deixar eu não lembro mais. Você rodou, você foi pra Project, você já voltou pra casa online e você não respondeu pro Fábio como você tomou a decisão de falar, meu, você é distribuidor, meu. Isso. Por quê? O que aconteceu? Aí foi Quase junto com a fase que ele chegou com a gente. Exatamente. Praticamente um dos primeiros contratos dele foi com a Projetelas. A representação foi com a Projetelas. Isso que aconteceu. Eu tava lá na Project já há alguns anos, né? Eu cheguei já na Project com um gabarito bom, profissionalmente falando. Já cheguei como diretor comercial da Project. Fazia na Project o que você faz hoje aqui na Projetelas, né? Tinha lá o meu... Não, o que eu faço? Não, deixa. pai. Não para de falar da minha parte, fala da sua. Você não vai começar a questionar, mas você não faz o que o Fernando estava falando. Vou segurar ele. Ele vai embora, ele vai pensar assim, eu vou rever a música toda hora aqui. Vou te falar uma coisa agora que você vai me dar razão, cara. Você conheceu o Roberto Monar. Sim. Você já tem uma luz só, trabalhar com o Fábio é bem mais legal. Monar, beijo pra você. Te amamos, vai, Monar. Amamos, Monar, mas você é bravo demais, cara. Ele é bravo. Todo dia era uma braveza doida pro Roberto Monar. Eu lembro das brigas que ele tinha. Patrão que eu, cara. Eu saí de lá até assado. Só a escada para chegar aqui, gente, quando vocês vierem conhecer aqui, vocês vão ver que tem uma escada para chegar no nosso estúdio de podcast, que é dentro da fábrica, tá? Diga-se de A passagem. fábrica tá rolando hoje. Aqui tá funcionando. Quando o Fábio tá mais ou menos bravo, ele me joga na escada abaixo, mas faz parte, gente, faz parte. O plano de saúde aqui é bom. Bom, eu ia falar isso agora. O importante é ter plano de saúde. Exatamente. O resto, né, o contrato não diz essas coisas, né? Mas vamos lá. Voltando lá, E joga no vídeo. Monar fazia as caixas pro mercado especializado. Todo mundo ou comprava caixa importada, caixa de embutir, por exemplo, ou comprava caixa importada, ou comprava da Project. Esse era o mercado da época, né? Consequentemente a isso, a hora que eu entrei, fui na Project substituir um grande cara que é uma das poucas Vai falar do unanimidades aí do Daír, né? O Daír, onde esteja. Grande um abraço. vendedor que não sabia dirigir. É esse cara. É impressionante. E tinha portas abertas em qualquer lugar que ele Como eu fosse. trabalhava naquele casa que era a quadra de baixo Sim. da Fidalga, né? A Project estava na... Não, desculpa, era o contrário. Aquele casa era na frente de Coutinho A Fidalga era a e a Project era na Fidalga. Então, é isso. Às vezes eu encontrava nos restaurantes ali da região, com o Roberto, com o Bob, com o Odair. O Odair, infelizmente, faleceu e aí o Roberto precisou de alguém para ajudá-lo e me contratou nessa época. Eu já cheguei lá num cargo bom, né? Já peguei lá com garantias do Monar na época. Eu fiquei com muito medo na época, porque ele me ofereceu o comissionamento, né? E eu não estava acostumado com comissionamento. Eu até recebia comissionamento vendendo ao consumidor final, mas era um negócio de 0,3%, né? Porque as obras às vezes pegavam... Não era o que fazia a diferença no salário mensal, né? E eu fazia, já tinha filho, já era casado, então eu fazia questão de ter um salário fixo que me bancasse as minhas contas fixas. Falei, cara, não posso me arriscar, imagina, faltar dinheiro para comprar o gás, aí chegou, né? Sim. Aí o Monar me garantiu isso, falou que, meu, assim, 6 meses você não ganhar o suficiente, ele me ofereceu somente comissão, que foi a parte legal, né? Tipo, ele falou assim, ó, cara, mas se em 6 meses você não estiver fazendo a grana que você está querendo fixa aí, que você está pedindo, até 6 meses eu banco isso aí para você.
Eu falei, bom, vamos sair 6 meses, então, né, que ele falou que vai bancar. Tive coragem, fui sair da casa online nessa época e fui trabalhar na Proje. E aí lá houve um mundo diferente do mundo das revendas, né? Que era o que o Monar fazia. O Monar ficou nos 2 planos, né? Roberto Monar de vídeo continuando trabalhando como consumidor final. E aí essa divisão Proje que foi fazendo atendimento aos especializados. E aí eu fui conhecendo gente, né, cara? Fui conhecendo outro mundo, outra forma de trabalhar. Quando você assim como foi lá com a NASA, vendo os erros, acertos. Exatamente, porque quando você vai entrar na casa do cliente, né, nem sempre a casa está em obra, às vezes é uma residência pronta, vai lá, né? Os caras entravam sem proteger os pés, sujavam tudo, aí vinha reclamação depois. Você tinha alguns detalhes ali dando direto ao consumidor final, que com a revenda a conversa já fica outra, porque na revenda você passa a trabalhar uma venda mais técnica. Sim. Que é o nosso caso aqui, né? Aquela coisa, a primeira pergunta que a gente faz, o cara, Fernando, preciso de um projetor. Eu falo, tá, mas que tela, qual vai ser o tamanho da tela que você vai usar? Qual o tamanho da sua sala? Né? Qual a parede que você tem na hora que vai colocar a tela? Qual a medida dela? Porque não é tão simples assim, tem uma tela lá, vamos botar uma tela lá, né? Vamos colocar E é uma insistência no nosso mercado, né? Tanto é que a Projetel ela disponibiliza treinamento gratuito, daqui dentro da empresa, treinamento teórico e prático, que é justamente para incentivar essa galera, ou para. Vamos treinar. Não, eu acho que conhecimento nunca é demais, né? Não, mas não tem outra, Rodão. Botando no gancho aí, por exemplo, né, eu faço treinamentos lá na FJ também, inclusive teremos um agora dia 26 e 27 de junho. Falaremos dele daqui a pouquinho. Jacaré. Dia 26 e 27 de junho. E qual que é a ideia de por que eu coloquei isso aí lá, né? De fazer os treinamentos como vocês fazem aqui também, porque o que acontece? As empresas às vezes mudam os funcionários. Sim. Entram funcionários novos, como eu entrei lá atrás, né, sem saber nada. E por que é um projetor, o que é uma tela, o que é um lift, né? Então a tela fixa, frame slim, né? Uma nomenclatura que pior usar. Marcas, né? As marcas, só do projetor que eu falei, tem projetor ruim, tem um monte, né? A gente tem uma invasão chinesa de uns projetorzinhos aí. Tem coisa boa e coisa ruim, toda área. O problema é que o marketing, a internet hoje, né, ela tem um marketing todo girado, assim, na coisa que aquela coisa se transforma, às vezes, numa coisa que tecnicamente é muito ruim em algo aceitável, porque tem um baixo custo. Sim. E aí tem projetor de R$300. Então, aí o cara vai lá com esse projetor de R$300. E aí você vai comprar uma tela, vai pagar 5 mil numa tela, o cara não compra, não. Na parede, ele vai lá, ele monta dele, faz um quadrinho lá, não sei o que, compra só o tecido, sabe Deus aonde, o negócio totalmente torturado. Vamos lá, o cliente desse não quer ter isso na casa dele. Né? É aquela coisa, se a gente pegar e fazer uma pesquisa dos clientes consumidores do nosso mercado de automação, é tudo 30, 35, 40 a mais. Porque é gente que trabalhou a vida toda, que, né, conquistou um patrimônio, alguma coisa, e hoje, porque o que a gente vende é treinamento puro. Sim, né? com certeza. Essa é a questão, ninguém necessita da tela, do lift, do babá. Mas é aquela coisa, as pessoas querem ter porque é muito legal. A gente vive num ramo, né, você pega a indústria de Hollywood, por exemplo, dos filmes, seriados, tudo, o quanto não fatura isso mundialmente falando. Sim, né? E quem que não quer ter uma tela de 150 polegadas, de 119 polegadas na casa dele? Encaixe, né? Uma pessoa vem aqui no showroom da Projetel, vai lá na FJ lá. E quando você casa um projetor de qualidade, uma tela boa, projeto bem feito. Os famosos 3 pilares, quando fala, né? Sempre, eu brigo muito, gente. 3 pilares para você ter um projeto de uma boa projeção. Sim. Ambiente, é a primeira coisa que você tem que pensar. O ambiente eu controlo ou não controlo. Depois eu vou decidir qual projetor eu vou usar e por fim eu vou ver qual tela eu vou usar. Tem muita gente que faz esse caminho totalmente ao contrário. Ele compra a primeira tela, não sabe o ambiente e nem sabe o projetor. Então, gente, consulte a gente. O projetor abre todos os tamanhos de tela, qualquer criança que tenha. Me vê a melhor tela que você tem. Claro, tá escuro, não importa nada. Não é porque a gente tem a melhor tela, a tela mais... eu quero a tela mais cara que você tem. Não é... nem a mais cara, né? O nosso foco não é vender a mais cara. O nosso foco é vender aquilo que vai te atender. Solução. Mas aí já estou deduzindo aqui, então, você já passou pela Project e aí você percebeu esse mercado, essa lacuna de mercado, falou, cara, eu posso começar a comprar e vender. A Project começou a me limitar. O que acontecia? Eu ficava numa marca só. Né? Eu só podia vender a Project, daí nessa época eu já estava conhecendo o Projetel. Ligando, você não tem uma tela aí, você não tem um receiver. Uma outra por fora, porque de novo, eu acabei ficando com nome no mercado. Né?
Então a galera me procurava já para fazer consultoria, daí eu tinha que indicar que tela vai usar, que projetor vai usar, mas eu não podia vender. Porque eu era um funcionário da Prodigy e não vendia mesmo, né? Mas eu indicava. Aí você falou, opa. Por exemplo, você vai usar as caixas da Prodigy aqui, vai colocar um projetor tal, coloca, chama, liga lá na Projetela, ele coloca lá, chama, bota a tela tal. Aí caiu pra ficha e falou, meu, vamos montar... Eu vou ser fornecedor, vou ser distribuidor. Na verdade, eu entrei nessa época eu entrei num desacordo com o Monar, né? De trabalho, extremamente de trabalho, e acabou que, por decisão conjunta, olha, eu vou embora, ela vai embora, quanto tempo você precisa que eu fique, que eu tô começo, meio fim. Começo, meio fim. E ainda ele me pediu na época, acho que foi 60 dias, mas com 28 ele já me substituiu, arrumou alguém lá para ficar na minha vaga. E aí, inclusive, ele não queria, né, na época. E eu falei, não, mas rolou os assuntos de dinheiro financeiro. Eu falei, não tem nada a ver, é só uma coisa que eu estava deixando de acreditar em alguns processos, algumas coisas que eu não concordava, e eu, na verdade eu queria ir embora. Sim. Já estava lá de 6 para 7 anos com ele. Né, então, eu fui. Quando eu fui, né, me deu a liberdade ali, acabou que eu falei, o que eu vou fazer, né? Eu saí sem ir nem beira. Eu vou me preparar depois, eu só sabia que eu queria sair, não sabia o que eu queria fazer. Né? De verdade foi essa. Mas aí continuou as ligações, né, para mim, as procuras. E aí foi quando, né, eu fiz os primeiros contatos, o Jordão foi meu sócio na época, saiu também, trabalhava lá na Prodigy também, saiu de lá também, veio ser meu sócio na FIJOTA. Verdade, Jordão, pô. Então, o Jordão, você conheceu ele na Prodigy. Eu conheci na Prodigy, na verdade... Saiu os dois uma vez só? Não, então, eu conheci o Jordão na Magnum Alto-Falantes, o Jordão trabalhava na Magnum Alto-Falantes na época. Sim. E a gente tinha um problema na Prodigy na época, na construção dos alto-falantes, que a gente buscava, tecnologicamente falando, a gente buscava que os falantes sempre fossem iguais uns aos outros. E era muito difícil da gente fazer isso. Né? Então, o Jordão era especializado em alto-falante. Então, a hora que o Jordão entrou na conversa, os alto-falantes da Prodigy ficaram bons e começaram a vender. Consequentemente, eu entrei na Prodigy, na época, faturava 180 mil, vamos colocar assim, saí faturando 1.800.000. Que era muito dinheiro, 10 vezes mais faturamento em 5 a 7 anos aí, né? Eu achei bastante coisa. Eu vendia, sei lá, 1.000 caixas, saí de lá vendendo 6, 7 mil caixas. Era uma coisa muito impressionante. A especialidade do Jordão era a acústica. Era fábrica de alto-falante. Sabia tudo de fábrica. Sabe aquela coisa de fábrica de que imã usar, que cone usar. Legal. Sabia tudo isso aí. E aí eu conheci ele nessa época, daí eu comecei a precisar de ajuda na Prodigy, a gente fez uma proposta para ele bacana, e ele saiu lá da Magnum e foi trabalhar na Prodigy com a gente. Ficamos muitos anos, nós fizemos uma parceria de super sucesso. E quando eu saí, na verdade eu saí antes dele, mas uma diferença de 20 a 30 dias por aí, eu saí, o Jordão ficou. Porque eu saí por conta mesmo própria, e aí cada um também, né? Eu decidi sair, o Jordão ficou. Mas aí, quando mais, né, deu mais tempo, porque eu tava lá ainda 28 dias, isso aí. Mas o fato foi que ele saiu logo em seguida. Né? E aí ele me ligou, só que quando o Jordão saiu, ele já saiu mais firmado. Porque a conversa foi assim, Fernando, me arruma um emprego. Aí ele falou, o que você tá fazendo? Tô fazendo um negocinho, Jordão. Vendo aqui um projetorzinho aqui, um receiver ali, mas nessa hora eu já não tinha mais obrigação com uma marca, né? Foi a minha primeira experiência. Já abriu um leque, né? Tanto é que já veio o engate da próxima pergunta. Já Desculpe. Quais eram as principais marcas da época quando você começou a FJ? Na época eu comecei a FJ, já tinha as marcas que eu nem trabalhava, né? As principais, a BW de caixa acústica. Você vendeu BW? Vendi BW. Comecei a vender BW Mas não a produção maior? Não, pelos maior. Na verdade, eu comprei, né? Fui responsável no processo de abertura, porque a Som Maior ela faz uma seleção para as revendas. Se eu abrir minha empresa hoje e falar, viu, Som Maior, eu quero vender BW. É bem assim. Assim como tem outros fornecedores, são assim também. Como Projetelas hoje também. Antigamente a gente não tinha, né, Fabio? Hoje tem. Antigamente a gente quer comprar tela, compra tela. Hoje já hoje tem peneira, tem filtro. Então, a Som Maior foi um grande exemplo, inclusive, né? Essa questão de mercado, para um monte de gente que está aí hoje. Muita gente se espelhou nele. Se espelhou, exatamente. Eles fizeram um trabalho tão bem feito, né? Que a caixa BW é uma caixa extremamente boa, mas se a gente for lá para fora, tem outras tantas do mesmo patamar que a BW. E no Brasil, durante muitos anos, BW era unanimidade. Surfou nessa onda sozinho. Hoje tem outras marcas que entraram, que são concorrentes da BW. E aí vem junto a questão da internet, né? Do mundo globalizado.
Hoje o pessoal sai muito mais para fora para ver caixa acústica, Sim. as feiras que a gente participa. Mas BW, vendia bem nessa época quando você começou? Vendia muito. Era só BW que você tinha? Ou você vendia uns receiverzinhos, vendia um Porque a gente negocinho? foi vender BW. Lembra que eu contei lá atrás naquele caso que tinha um acordo lá com o Nelson Reis que vendia sincrotape e daí já era outra marca que na época era a Paradigm, Sim. né? E Então eram era duas BW. marcas que dominavam o país. De projetor era a Sony, a maioria dos projetores mais vendidos era a Sony CS10. Cara, na não época. era, né? Peguei um CS5, CS6. Era Sharp. Tinha o Not Vision. Tinha também. Sharp. A XB1. Mas o que eu sempre vi era 37. 737, 7. 37 foi lá em 2000. Nessa fase da saída do Monar para FJ? FJ já era 2007, 2008 aí já, né? Por aí. É isso aí. E velhice. 17 anos já, só de FJ. Porque quando entrou o Sharp, tava saindo o CNT. Aí entrou os projetores. Eu peguei todos esses projetores que você tem aqui no museu aqui da Projetela, 1001, lá, aquele Sharp. Barco, Pô, vocês voltaram de boa a falar de coisa velha, coisa antiga. Não, só deu uma. Ô, diretora, não sai cheiro, não sai, né? Não sai, porque tá tendo uma fitalina aqui já. Tá remetendo no baú. Tem uma coisa pra dizer, hoje o perfume é bom, né, Fabião? Realmente não tinha nem perfume. O famoso cheiro do macho. Então começou ali basicamente com BW. Em que momento entrou o Projetelas? Cara, foi quando eu fundei a FJ e o Jordão veio trabalhar comigo, a gente fez um acordo com a Chiave, né, pela Paulo Mendes, e vendia as marcas do Paulo Mendes. Foi a primeira vez, eu já como proprietário de empresa, que eu achei que eu tinha tomado uma decisão errada de ficar preso. Aí ele por vontade contratual, né, vontade de combinado seis, né? Porque a Chiave ela vendia na época era receiver da Sherwood, projetor não nem tinha, acho. Caixas eram PSB canadenses. E a Chiave também não era o que a Chiave é hoje. Hoje a Chiave é uma montra do mercado aí também. Nessa época não era isso. Era uma empresa menor. Mas o fato foi que eu me senti já no início da FJ lá meio limitado, porque eu tinha lá, não era mais uma marca só, mas era 5 ou 6. Mas eu tinha outras marcas de receiver que sempre dominaram o mercado, que a Denon Receiver, por exemplo, sempre foi a mais vendida desde sempre. Sim. Né? E eu não podia vender Denon porque eu tinha que vender a Sherwood, porque eu tinha um acordo feito com Um a contrato que te amarrava. Só que a hora que eu vi isso, ele falou, eu queria vender caixa da Jamo, na época, a Jamo vendia pra caramba a caixa acústica, lembrou, né, que marca dominava. Nessa época, a Jamo dinamarquesa era uma das mais vendidas do mundo. A BW tinha esse problema do padrão ser muito alto, né? A Jamo já era uma caixa mais... A Jamo não era popular. Esse dia era tudo lá. Tinha aquelas A3, né? Pequenininha, branquinha, sempre vendia igual pãozinho, uma coisa impressionante. E aconteceu que daí, nessa fase aí, a gente fez todo um questionamento das cartas, das coisas. Eu falei, pô, Jordão, não dá, cara, pra gente ficar preso. Né? Mas tem uma referência, a gente tem 5, 6 marcas, mas não dá, né? Acabou que daí a Chiave ia fundar lá o Wave Sound, que hoje é uma marca também de caixas, uma marca da Chiave, né? E inicialmente a Chiave, a Wave Sound era para ser uma marca da FJ de vídeo. Era para ser o primeiro acordo sobre a Wave Sound, era 70% Chiave, 30% FJ. Por vários assuntos, vários acontecimentos da época, não rolou, a Chiave ficou sozinha com a marca desde sempre, quando surgiu. Só que isso gerou um desacordo entre eu e o Jordão. Né? Porque foi a nossa. A gente nunca brigou, tá? Deixar isso bem claro. Você já tinha vindo. Tinha 3, 4 meses de Projetelas no mar. Eu vi, cara. Vocês dois vendo na Sim, não, só eu vi. O Jordão. O Jordão veio uma vez, cara. Não, ele veio depois que já depois, tava. Sim. Mas o combinado do Projetelas foi com o Fernando. Não, sim. O Jordão, você nem conhecia o Jordão. Quando o Jordão deixou de ser meu sócio, que eu vim te comunicar que não era mais FJ, tecnicamente ia ser só o F, né, que eu mantive o nome, porque, na verdade, eu não quis mexer, porque já era um nome reconhecido. Não é conhecido, isso, não é conhecido. Então, passou a ser uma sociedade de um homem só, mas o fato é que... E até fazendo referente ao Jordão, que te ajudou nessa fase, Sim, né? O Jordão, de novo, a gente entrou em desacordo, mas não houve briga. Não tem inimizade. Pelo contrário. É que ele falou, graças a Deus eu tenho um relacionamento com todos muito bons, inclusive isso não importa. Você falou do Bob Monar aí, cara, a gente tem um grupo, inclusive tá o Bob e eu, o Jordão, a gente tem um grupo de WhatsApp aí. Mas fala pro Plínio, né, que vai fazer o churrasco. É o Plínio, né? Fala, Plínio, ó. É o Paulão. É o Paulo, né? É o Paulo, não é o Plínio. É o Paulo. Paulo, desculpa. Plínio, pão duro, Plínio da X, você tá falando? É. Pão duro, Plínio, não, nem pra pagar um escão, uma carne pra gente. Não dá bebida pro Bob, hein?
Pelo amor de Deus. Quem resolver fazer churrasco, chama nós, Plínio. A gente leva cada um pedacinho. É isso aí. Vai não, o Plínio é só chamar. O Bob é uma comédia, gente. O Bob, depois que eu parei de trabalhar com ele, então nosso relacionamento melhorou mais antes, porque a gente quebrava pau, né? A gente trabalhava junto, trabalhava junto e quebrar pau. O Bob, eu falo que ele nasceu de 3 meses, cara. Ele é acelerado. Você vê, hoje ele ainda trabalha com uma marca concorrente a mim, a seu trabalho, mas você vê que tem um relacionamento super bom. Mas tem que ter. Na época, né, tinha o Quirino. Quirino. Né, trabalhava com outra marca, Quirino Hernandes. Quirino veio de antes, né? Ele da marca da outra marca. Quirino? Não vou citar o nome. O Quirino. A marca alemã. Marca alemã. Ô, Fabio, eu queria muito vender suas telas, cara, mas só quero vender tela retrátil. Elétrico eu não posso, que eu vendo outra marca, porque... Eu também não. Querendo, um abraço. Falei com o Querendo essa semana. Falo sempre com o Querendo, sempre trocar informação. Você chamou o Quirino para vir Querendo tem muita história. Tem muita história. Ele toma o ar do ambiente, deixa a porta aberta. Ele não beija. Legal. Não esquecer, você me deve um almoço. Em relação ao mercado atrás, o mercado passado e o mercado de hoje, as diferenças de mercado hoje, de produto, teve uma evolução gigantesca, né? Muito, mudou tudo. Onde é mais fácil vender? Hoje ou há 15 anos atrás? Cara, 15 anos atrás era mais fácil vender, eu acho. Eu acho que era mais fácil vender. Menos concorrência? Menos concorrência. Quem estava no mercado era todo especializado. Falei, hoje a gente já sabia o que tem que treinar por causa disso. Isso. São muitas revendas, muita gente se dizendo especializada e a hora que você vai ver não é. Eu não posso deixar de falar, voltar um pouco atrás, porque os projetores 3 tubos travou muito a venda, não é que travou a venda, era só cara especializado que sabia acertar um projetor. Difícil você instalar e configurar ele. Quando entrou esse projetor que a gente tem hoje, que é o cristal líquido, que era o Sharp Piso, qualquer um colocava o projetor, qualquer um afinava o projetor. Projetor de 600 lumens. Aí acabou, aí começou a abrir o leque de instaladores muito. Elas falam tinta escura, falam assim que não podia ter nem uma fechadura na porta. Cigarro apagava a tela. Exato. Entendeu? Aí mudou muita coisa. Tudo, porque tecnologicamente os produtos estão muito mais avançados hoje, mas em compensação, com o mundo globalizado, também no país aconteceu. A gente passou a ter mais revendas, a gente passou a ter mais concorrência interna. A informação muito perto do cliente, que muitas vezes tem cliente que sabe que, olha, puta, eu vou contratar um especializado. Agora, 97% dos clientes consumidores já que dá pra fazer sozinho, né? Ele fala assim, e outra, pra ele, na mente dele é uma parada assim, cara, eu não sei do que eu tô falando, eu sou médico, eu sou advogado, faço isso, sou engenheiro, tem a profissão dele. Cada um dentro do seu. Cada um dentro do seu e não faz ideia. A gente fala de algumas marcas, cara, a gente fala Amaras, Vincent, não sei o que, de Projetelas, né? Vamos lá, a Projetelas é líder no Brasil, mas é muito reconhecida dentro de qual mercado? Do mercado especializado. Você vai falar com o consumidor final, o cara é farmacêutico, comprou um apartamento novo, revenda vai virar para ele e falar assim, a tela da Projetelas, o cara vai ter que ir lá e pesquisar. Exatamente. Mas de onde que é essa empresa? Começou quando no mercado? Completando 40 anos, 39 anos. Tinha lá uma tela da Projetelas lá. Eu fui lá na minha igreja, fui lá no teatro, tinha uma tela Projetelas lá, no cinema, no Cinemark. Tanto é que você já viu nas apresentações que a gente faz, eu sempre falo que mesmo a pessoa que fale que não conhece a Projetela, eu tenho certeza que já assistiu a apresentação. Uma na tela. São 38 anos agora. 39 agora. 39 agora, né? Começou com teu pai, o assunto para outra história da Projetelas. É isso, é para um próximo episódio. Mas começou lá atrás, você já vê, já estão 39 anos, cara. Então, 40 anos no que vem, cara. Porra, então você vê teu pai e o guerreirão. É minha idade, pô. Você percebe? Eu vou te falar, cara. Eu tô com o Raul Duarte na cabeça, porque é o que tá me vindo na cabeça. Eu não sei se tem de vocês três assim. O Josias, não sei. O Josias também. Quando a Projetelas começou, não existia mercado especializado em instalação de homem, nem existia isso. Então, não, era tudo. Não tinha era projetor de slide, cara. Era transparente. Era só amplificador mono, depois veio o estéreo, depois aquela coisa começou a processar canal por canal, passou a ter multicanal. Mas aí, então, era mais fácil, né? Se você comparar, voltar ao mercado 10 anos atrás, era teoricamente um pouco mais fácil. Eu acho que sim, porque aquela coisa, hoje em dia, de novo, né? Hoje, a FJ ela tem uma virtude, que eu acho, na minha opinião, hoje a gente estava falando lá atrás sobre a questão de só ter uma marca ou outra, só poder vender uma coisa. Hoje o que acontece? A Projetelas
Tem duas empresas que a Projetelas só vende um segmento, que são nacionais, uma é Projetelas, a outra é a AT. Né? Depois disso, todas as marcas importadas, o rabo preso com a FJ é zero. Né? Então, vamos lá. Eu realmente tenho a liberdade de oferecer a minha lista de Hoje você está com uma marca, amanhã você está com outra. Na verdade, não é que eu tô com a marca. Eu tô com a marca, eu tô com Projetelas e AT. Não, são Hoje eu as... tô com a marca. Mas a questão mais importante é o produto. Por quê? Dependendo do projeto, a melhor caixa acústica para ser colocada lá não é da AT. Às vezes é uma marca importada porque o cliente precisa fazer. A KEF, por exemplo, tem uma caixa que tem uma tecnologia chamada OmniKey, que você não precisa posicionar o alto-falante. A patente da KEF, por exemplo, ela vê lá atrás com o motor. Então você vai entender o projeto e vai indicar. Então você não tem amarração. Inclusive o markup do cliente também. Tem. Toda vez que eu posso incluir a AT, eu coloco a AT. Dependendo da situação, eu vou para importada. Né? A única empresa que eu não consigo fazer isso, como é que chama? Projetelas. Toda vez que a gente fala de Flap TV, de suportes, de telas, de tudo, aí a única empresa é a Projetelas. Por quê? Se eu for para o mercado da importada, e nós já fomos em feiras internacionais, estamos juntos lá, inclusive, vai ver a tela do suporte dos grandes fabricantes importados, a gente olha e fala, é isso? Eu não vi nada de... Lá em Orlando, Barcelona, não vi nada de diferente. Essa daqui É da Galáxia. da Galáxia. Quando eu olhei, eu falei, não é possível. Que isso é... Isso aí. Bom, se é da Galáxia, ela tem o quê? Esse tamanho aqui assim, né? Uma que figurou alguns anos atrás aqui no Brasil, uma marca também de fora, e começou a querer dar uma incomodada, vocês lembram? Não vou falar a marca. Aí a gente foi numa feira aqui no Brasil e a tela estava lá exposta, o projetor empurrando e luz em cima e tal. O Fábio foi comigo, puxei o Fábio, acho que você foi também. Pô, tava com um projetor Panasonic Pro de 12 mil lumens. Aí, meu amigo, até na parede vai empurrar, pô. Pra cima de mim, não. O valor do projetor. $50 mil. Não, eu tava expondo nessa. Tava, A gente tava usando a mesma tela. a mesma tela com o O projetor. projetor da Optoma. Não lembro se era o Tom, Acho que né? era Optoma. Se era o Xiaomi, não lembro. Era Xiaomi. Era o nosso. Outra curta? Primeiro você botou era o E o nosso stand era pequenininho, né? A galera passava e olhava. Mas você vê que a gente fala estrategicamente disso, né? Tem um Xiaomi também, né? No showroom da FJ. Mas da hora você bota um Optoma, coloca um Epson, sabe? Coloca um ultracurto de outras marcas, a diferença é muito gritante. Né? E aí eu fico vendo na internet, que eu acompanho muito no mercado, os caras colocando uns projetores, famoso Xing Ling lá, China, qualquer nome lá. Sim. E, cara, você acende ali, né? No vídeo é maravilhoso. Eu tenho um negócio com tecnologia muito louco, né? Você sabe que eu tenho problema de um comando de voz. Eu ainda tenho problema hoje com isso aí. Não curto. Eu falo pra ele comando de voz e falo, ó, bicho, comando de voz, quer fazer, a gente faz, né? Mas eu acho que não funciona ainda, não tá legal, né? Ontem eu vi o robô do Elon Musk lá dançando. Eu vi esse vídeo, é muito louco. Eu vi o robô batendo no Alexa, pra mim, cliente. é a mesma coisa, cara. A Alexa, enquanto ela não tiver inteligência suficiente para realmente me escutar e seguir o meu comando, Alex tem uma hora que igual minha mulher lá em casa, cara. Minha mulher parece a Alexa. Você fala que ela faz isso, ela nem entende. Não tô escutando. Não entendi. Provavelmente é por isso que chama Alexa. A gente Eu problema com A isso. diretora lá não gostou da minha tia, não. Não, deixa pra lá. Diretora, perdão. Cachê hoje não é. Já esquece o cachê. Pô, tinha cachê? Tinha, pô. Tem cachê. Ninguém pessoa. Caceta, mano. Ó, próximos convidados, ó. Fale com a diretora, tá? Perguntem antes. Vamos ficar aqui pra próxima? Vamos lá. Principais dificuldades que você encontra hoje no dia a dia no mercado? O que você vê? Enxergando para os seus clientes também, não só dificuldade da FJ. Não, é o mesmo problema. No final das contas, acaba virando um problema meu também, né? Que é o mesmo motivo da gente ser feliz com produtos bacanas que o negócio chama internet. Hoje em dia, o cliente, consumidor final, tem muito acesso, né, a produtos. Não necessariamente a projetos, mas a produtos eles têm. Sim. Então, o que acontece? O cara vai lá numa revenda grande de São Paulo, uma Troianos, uma TAG, tá lá na região de Santos, vai lá na 4, na XS, na galera que é bom, sabe o que tá fazendo, né? Vai na Mantares da vida, na Noção lá. Esses caras, na hora que vai lá, eles fazem um orçamento, daí você vai ver lá, o cara faz toda a receita do bolo para ele, e aí ele acha... Ele vai esmiuçar na internet. Ele vai esmiuçar na internet. Daí tá lá dando lá no projeto da revenda especializada, tá lá dando, sei lá, 50 mil projetos, exemplo, tá?
E aí o cara fala, pra que eu vou gastar 50 mil se eu comprar na internet aqui eu vou gastar 35? E a pergunta, como combater isso? Cara, argumentação, vendas, comercial puro, na minha opinião, né? A hora que a gente fala em argumentação, é como uma conversa que a gente está tendo aqui. Sabe, se você me fizer uma pergunta, eu não te convencer com a minha resposta, não mostrar para você que eu domino aquele assunto, você não vai confiar em mim, você não vai comprar em mim. Credibilidade, né? E assim é com todos em todos os segmentos. Você precisa fazer uma cirurgia de cisto, que seja simples. Dependendo do mais que você vai conversar com ele, você não vai deixar o cara cortar teu cisto. Né? Você tem que confiar no cara. O mínimo da confiança que tem que entregando algo O muito. cara vai gastar um negócio, uma grana, vai com a revenda, né? Eu tenho que confiar em quem está vendendo. Quando não há esse argumento, essa estratégia de marketing, o cara não tem um showroom bacana, não mostra, olha o que eu sei fazer, cara. Né? Quando não acontece isso, o cara se acha no direito de buscar ele mesmo lá na internet. Você sabe, dentro desse gancho seu, uma coisa que eu percebo bastante e eu venho combatendo, e você também me ajuda com isso, e eu peço para quem está nos acompanhando que preste atenção nisso, eu vejo assim, além do fator internet, tem um fator principal que é precificação. O pessoal não sabe precificar, cara. Então o cara acha que se eu paguei X para ganhar 50%, eu faço lá 50%. Não é assim, gente. Tem que parar e saber precificar. O cara não sabe quanto a empresa dele custa para ele acha que ele jogar. Exato. Que esse é o problema. Que o cara eu já peguei cliente uma vez, deixa eu só te interromper um minutinho. Peguei cliente uma vez, cara, que eu fui fazer um atendimento com ele. Ele falou, pô, Haroldo, mas Projetelas, a tabela tá mais cara. Eu falei, cara, mas espera aí. Você tá comprando desse lugar. E o frete? Quem é mais caro em comparação a quem? Eu peguei o frete. Ele falou, não, o frete eles me dão. Ele tá, só que você tá comprando de fora. Você tá calculando a diferença ICM? Ah, não conferi. Então, quer dizer, é o que você falou, o cara não para fazer conta. Quando ele parou, ele virou pra cá. Ele começou a fazer compra pra gente. Tem eletrônica na parada, né? Tem eletrônica, pode acontecer o quê? Puxa. Sim. Num carro, num avião, na tela de projeção. Sim. Né? É raro, mas pode acontecer? Claro, às vezes acontece, sim. A gente não tá imune. Do lift lá, né? Não chega a 0,3. Não chega a 0,3, mas tem 0,3. Sim. Né, ok? Nessa hora, ele comprou lá de fora, ele faz o quê? Chama o Papa? Manda um e-mail lá, ou ele vai ter que pegar, botar dentro do avião, levar para lá de novo para ter uma chance. Quanto vai custar isso para ele? Mas onde eu quero chegar? Empresas nacionais, tá? Empresas daqui. Aí o cara tem uma cotação, você falou desses grandes no mercado, aí o cara tem essa cotação e vai para a cotação para um outro que não é tão grande hoje, mas que pode se tornar um grande amanhã. Só que naquele momento ele não está sabendo precificar, ele não tem o entendimento de como precificar. Aí ele começa a balizar o mercado para baixo. Ele começa a trazer o mercado para baixo. É um e problema. a hora que você vê, daqui 2 anos a empresa não existe mais. É um problema mais grave até, Haroldo. É um problema de educação financeira no país. Exato. Não, a gente nunca tem teve que combater. educação financeira, né? A gente, como está do lado desses caras e precisa desses caras, a gente vai combater isso. É fácil virar lá, a Projetela fatura 10 bilhões por ano. Né? Mas quanto custou? Entrou 10 bilhões na conta da Projetelas? O Fabião, presidente, está lá 10 bilhões. Uma coisa é você ter faturamento, outra coisa é você ter lucro. Né? Ninguém vê as contas. A história, mas quer ver os tomos. Mas quer ver a pica que eu vejo, mas não vê o tom. É isso aí. É a velha história. Né? Até faturamento não é lucro. O cara vai lá, o FAP custa 15 mil. Não, o cara vai na nota fiscal. Pô, olha. Tá multimilionário. Tem que aumentar o salário. Comigo acontece lá. O cara vê lá um monte de número, né? Não sei o que. Vai saber precificar. Brother, não sobrou. Quanto custou um flap para Projetela? Será que o pessoal sabe fazer a conta não sabe. E chegar no LM para ver o que é, para ver realmente. Mas expressões, não sabe nem o que eu concordo com você. Por isso que os treinamentos são importantes, novamente, explicar para os caras. O cara veio para mim, Fernando. Aqui na internet, como pode? Está R$200 mais caro que você. Você sabe que mais agora, barato que você. Com esse novo canal que o Fábio sonhou com isso e está disponibilizando para todos nós e para todos vocês aí no mercado. Sim. Eu já falei com o Fábio, já falei com o André, nossa diretora, já conversei com a Bia, que está dirigindo todo o podcast. A gente tem que falar sobre o nosso mercado, óbvio, sempre. Quanto mais a gente falar, melhor. Só que tem que ter momentos, você vai trazer um especialista, por exemplo, o cara vai falar assim, pô, vamos aqui, vamos falar sobre como calcular a sua margem. Por exemplo, como calcular a sua margem. É interessante pra gente o cara Você quebrar. tem 10 lógico que não. E o cara não entende isso. Às vezes o cara pede pra gente baixar o preço, tipo assim, na mente dele tá. Eu baixaria. E tudo que o cara pega o orçamento concorrente e fala assim, nossa, tá 100 mil.
Cara, eu tô fazendo a 60, tô ganhando dinheiro, tá A errado. internet é muito grave, cara. Porque você vai ver lá, por exemplo, o cara vai pegar um produto importado. Com o nacional, a gente tem tem o controle de custo, valor de sugestão de venda, a gente consegue controlar isso mais aqui. Mas quando passa produto importado, livre demanda, qualquer um pode trazer um receiver dos Estados Unidos, Sim. um amplificador da China, né, uma caixa da Europa, acabou. Então, o que acaba acontecendo? E aí você tem os distribuidores, né? E você tem a galera que faz isso meio que por fora, traz debaixo do braço e acabou. E eles existem, e são muitos. Né? Hoje são muitos. de Paraguai. É. Então, o que acaba acontecendo? A hora que o cara vai lá, ele vai lá e cria uma página no Mercado Livre, onde for lá, qualquer site desses de venda, de grande venda, e ele coloca o preço muito baixo. Por quê? Ele está lá sozinho na mesa da sala dele, né? Às vezes num lugar periférico, onde ele paga um aluguel baixo ou pagou menos para ter o escritório dele ali. Isso falando do cara que vende online, né? Do cara que vende online. E aí você compra do cara, porque você, não, mas você tá R$500 mais barato, né? Mas o cara te dá garantia. E o online é muito perigoso, eu sempre cito, infelizmente eu não tenho mais isso. Nós pegamos em 2022, se eu não me engano, foi 22 ou 23, 6 clientes, consumidores, usuários finais, ligando aqui, eu acho que eram 3 swaps, 2 telas de um lítio, alguma coisa assim, que a revenda desapareceu, não achava mais, Você vê como é que é. e que eles afirmavam que era projeto delas, porque ele lembrava disso, e nota fiscal não existia, mas tinha lá um orçamento escrito projeto delas. Nota fiscal, o que é isso? Os 6 casos não eram projetados. Os 6 casos não eram projetados. Você vê como é triste, cara. Então, são 6 pessoas enganadas. Exatamente. São 6 pessoas enganadas. E a história do Reclame Aqui é muito bom, né, hoje em dia, né? Que foi, a internet tem as coisas boas e as ruins, né? Sim. Quando o cara me vem com essa de me comparar, eu falo, tá me comparando a quem? Aliás, você está, porque eu tenho pouquíssimo contato com o consumidor final, né? Raras as vezes que daí o cara me contrata para uma consultoria, também alguma coisa, eu tenho contato com o consumidor final. Mas, são raras as vezes. 95% das vezes eu não tenho contato nenhum com o cliente da revenda, né? Mas às vezes a revenda me traz isso. Daí a revenda fala, Fernando, como é que pode o preço da internet estar tão próximo? Que jeito que eu vou ganhar? Eu falei, cara, você coloca a tua margem e trabalha o argumento. Eu vou te mostrar aqui. Eu vou lá e eu tiro o meu Reclame Aqui, tá vendo? Aqui, ó, 0. Vou lá, pego o Reclame Aqui. Olha, esse aqui é o seu também, ó, 0 também. O cara também tem reclamação. Pegou aquela semana. Agora pega essa loja que o teu cliente está te comparando a ela, que tem 5 páginas. O Jus Brasil do cara não é uma E bíblia. não só isso, eu peguei um caso dessa semana que a revenda que estava perdendo pro cara, a revenda tem showroom, com tudo funcionando. Eu falei, meu, você levou o cliente no seu showroom? Não, ele não veio ver ainda. Eu falei, então aí tá o seu diferencial, Fala pô. pro cara, quanto custa manter esse showroom aqui? Exatamente. Isso vai ter que entrar o seu custo de produto. Que o cara não faz essa conta, por isso que passa 2, 3 anos o cara tá Agora, isso é matéria para um episódio inteiro, né? Vamos deixar para um especialista, né? Precisamos trazer alguém. Alguém. Mas vamos falar dessa outra fase da vida, Fernandão. Uma coisa que eu acho muito legal, eu tenho até as provas. Eita, show! Deixa eu ver. Tem prova. Cara, eu tenho uma aqui, cara. Não sei se Cadê dá a pra ver aqui a câmera aqui. Eu não esperava isso aí. Cara, tem uma aqui, ó. Tem algumas. Eu tenho um acervo legal. Quem tem isso aqui ainda? Isso aqui, cara, é de 2008 essa revista. Cara, tem um anúncio da Projetelas aqui, ó, na revista. Aqui, ó, aqui nessa câmera Minha aqui. coluna chamava Multi. Projetelas. O que nós anunciamos nesse dia? Ó, a frente. O Jus Brasil do cara não é uma E bíblia. não só isso, eu peguei um caso dessa semana que a revenda que estava perdendo pro cara, a revenda tem showroom, com tudo funcionando. Eu falei, meu, você levou o cliente no seu showroom? Não, ele não veio ver ainda. Eu falei, então aí tá o seu diferencial, Fala pô. pro cara, quanto custa manter esse showroom aqui? Exatamente. Isso vai ter que entrar o seu custo de produto. Que o cara não faz essa conta, por isso que passa 2, 3 anos o cara tá Agora, isso é matéria para um episódio inteiro, né? Vamos deixar para um especialista, né? Precisamos trazer alguém. Alguém. Mas vamos falar dessa outra fase da vida, Fernandão. Uma coisa que eu acho muito legal, eu tenho até as provas. Eita, show! Deixa eu ver. Tem prova. Cara, eu tenho uma aqui, cara. Não sei se dá pra ver aqui a câmera aqui. Eu não esperava isso aí. Cara, tem uma aqui, ó. Tem algumas. Eu tenho um acervo legal. Quem tem isso aqui ainda? Isso aqui, cara, é de 2008 essa revista. Cara, tem um anúncio da Projetelas aqui, ó, na revista. Aqui, ó, aqui nessa câmera Minha aqui. coluna chamava Multi. Projetelas. O que nós anunciamos nesse dia? Ó, a Frame, cara, e a Excelência. Excelente. Matéria que saiu de linha, mas a Frame tá aqui ainda firme e forte.
E o que a gente tem? O que a gente tem? Na página 36. Meu Deus, tô Fernando Ramos. O fim do plasma do O LCD. titular da LCD. Olha, Tá aqui, ó. O mostrando, motor de vídeo. mostrando as 3 fases do Fernando. Eu tenho as 3 fases aqui. VATS, RMS ou PMPO? Isso. Essa Cara. E aí, o que você me fala dessa época? Fala dessa época aí. Cara, muito legal. Na verdade, isso aí surgiu, como eu falei, nessa época ainda aí, né? Eu tava naquele inteirinho de project e a gente não tinha, novamente, a gente tinha 3 revistas que eu acho que ainda são hoje, né? Essa aí é Audio Design Automação. Isso aqui é só... Orlando. É só... Tudo Não tem mais edição. Não, nem a Rontita. Só áudio e vídeo companhia tem, né? Do Fernando Andrade tem. Tem. Nem jornal tem hoje, basicamente. É tudo online, né? Então, Que mundo você vive? Eu não sei, não. Por isso que eu falo, eu sou muito saudosista. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que as revistas perdem muito mantendo só o online. Eu gosto de Porque o folhear. online é bom, cara. Eu não leio um livro online. Só do livro online também, mal galera lê, né? Mais jovem. Eu não tiozão que nem eu, não vai. Eu gostaria que tivesse ainda, mas eu sou uma exceção. Nossa diretora está olhando para mim e fazendo assim, velho. Você que sugeria a matéria ou sugeria para você? Não, você vai falar sobre plasma, física Total 7. é muito perigoso. Liberdade total. Você começou a falar com TV de Vauban, não é isso? Cara, não foi bem assim, nem lembro as primeiras como é que era. Mas era um negócio muito louco. Eu trabalhava longe e eu não tinha tempo, cara. Daí eu lembro que eu fazia meio de madrugada, assim, e sempre botava um gorrinho, sempre com skin na cabeça. Poder ter Porque matéria. eu tinha esperado, eu tinha uma criança pequena em casa, eu esperava a casa ficar silenciosa, que eu não conseguia Pô, pensar. 2008, nós nada. estamos falando de 17 anos atrás. É, você vê, 2008, meu filho mais velho estava com 3 anos. Olha né? isso. Então, Ia lá eu fazer comecei, eu tava com um, só Fazer uma madeira. fazia tudo, cara, era uma coisa muito louca, bicho. E era liberdade total, era um perigo enorme. A editora só mandava lá, eu falava, esse mês aqui vai ser isso aqui o assunto. Eu mandava lá, Legal. e aí teve uma época, inclusive, comecei a viajar, comecei a falar de política, eu enfiava a coisa no meio só para dar uma cutucada, né? Uma coisa maravilhosa. Parei com essa mania já, hoje eu não. Legal. Hoje virou assunto proibido, mentira. foi uma frase bacana. Vamos começar. Eu não estava fazendo as matérias para projetar, para colocar no Instagram da pergunta. Bora! Eu adoro. Eu parei de Dá uma matéria fazer. aí para colocar no Eu Instagram da fiz, projetar. eu acho que durante 6 anos, 6 ou 7 anos também, eu fiz só criativamente. Deu uma legal. E eu parei de fazer, no final das contas, por um motivo tosco, porque foi realmente falta de tempo. É. Literalmente, eu estava mais velho, já não conseguia ficar as madrugadas acordado que nem eu ficava antes. Agora você tem tempo. Já estava ganhando um Agora pouco você melhor tá- também. você tá bem. E vai escrever pra gente as Tá bem. matérias Bora. no 0800. Porra, aí ficou bom. Né? Não vem, Patrocínio. não vai dar um Patrocínio. contrato aqui. Escreva a matéria. Patrocínio É com no diretor. É no baixo. É na ponte preta. É isso aí. Não, mas foi isso. A galera começava a perguntar os assuntos, nem nas feiras, nos eventos, a galera perguntava, ficava me perguntando, ficava questionando. E eu falava, pô, na minha opinião, cara, nada a ver isso aí, né? Essa história de VATS, PMPO, RMS, os caras não sabiam o que era, né? A diferença, pô. Você dá 1000 watts, eu vi Você lá, pegava os o conteúdos assim. mapping, do mapping, Fabião. E ela anunciava lá equipamento, Vocês estão revirando a naftalina mesmo. Eu cara não via lá o RMS, né? Não via lá o RMS. Então, no final das contas, Ele comprava os móveis no mapping e as roupas ele comprava na Mesbla. Usava siglas? o Carlos, Mesbla, 3 em 1 da siglas, né? Da siglas? bastante. Tá bem. Adiante. Dando continuidade. FJ. FJ, você já falou no começo aqui dessa edição sobre os treinamentos. Você vai ter agora dia 26, Dia 27, 27, vamos ter mais uma edição. de junho, né? De junho, 26. Faça suas inscrições lá. Vocês chamam lá no Tem Instagram. alguém que vai passar lá para falar sobre projeção. Não sei quem Vai ter pensou. participar esse ano aqui, iniciando, inclusive, 2 novidades. A gente vai fazer 2 dias seguidos, né? E até o ano passado a gente fazia somente o básico, porque eu falava assim, cara, como é que eu vou passar para alguém se eu acho que tem gente que está muito no básico ainda? No ano passado a gente fez 5 treinamentos somente básico. Um cara que chegou na empresa, não sabe nada e tá Pra ter um alicerce, né? Só quer um projetor, só quer uma tela, né? E lá no showroom da FJ a gente tem todos. Tava desfalcado, agora a gente já tem lá um lift balada também, um FAP TV Que dia vai ter? também. 26 e 27 de junho. 26 de Dia junho. 1 básico de novo para quem está interessado. Dia 2
receiver e amplificador. Legal. Tá? Então, dia 2 a gente vai se dedicar a falar só de receiver e amplificador. Bom, fazendo E isso... proteção? Projeção vai ficar no próximo. Daí vai ser mais legal ainda. Que por isso que você tá lá de convidado especial, Rodão. Pra gente fazer a introdução pro próximo, que daí o próximo vai ser básico de novo, porque eu acho que o básico é essencial fazer sem. Vou dar uma pinceladinha nele, você pode deixar... Depois de deixar a galera com o doce na boca E para fazer o projetor. a gente sempre conversou sobre essa necessidade, né? O mercado é carente de técnicos. E aí, de repente, você deu essa... O mercado Tá fazendo aqui um Ah, tá. treinamentos aqui para instalador, treinamento de instalação e treinamento de você dar sua pincelada lá. Tem a parte comercial também, pô. Parte comercial. explicar para os caras. Tem o cara de vendas e o instalador Tem que aqui. botar, você tem que fazer teu preço que seja suficiente para você bancar, né, o que você está falando com o teu cliente, a sua expertise de fazer aquele projeto vou falar- para ele. Lembra que você comentou agora? Você vem para isso, é de casa para ganhar dinheiro. Você falou da sua experiência na NASA, né? Que tinha lá o Zé Antônio, Zé Carlos. Carlos Antônio. Tinha vários que entraram de uma forma e acabaram evoluindo. Eu já tive situações onde a empresa mandou os técnicos e falou assim para mim, O Urso, o Robertinho. não precisa falar do comercial com eles, não. Aí eu falo pro cara da empresa que tá mandando os caras, falo, por que não? O seu técnico hoje pode ser um vendedor de amanhã, é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o cara ele tem que ter uma base comercial, porque a gente não vai falar de preço. Você vê que lá na NASA, A gente vai explicar para ele, treino né? comercial por uma deficiência do comercial. Se o cara não tem Fernando lá na empresa dele, por exemplo, quem que vai ver a deficiência do comercial dele na casa do cliente? Quem vai ver que faltou um streaming? Aí que tá. Hoje Então, em o dia, técnico... quem vai ver que o cara vendeu a tele, ou vendeu o projetor, não vendeu o suporte? Hoje não tem mais aquela do cara ser motorista, ele é motorista e só motorista. Ele é técnico e só técnico. Não, hoje você tem multifunções. Deveria ser assim, Ah. né? Mas, de novo, a gente tem um problema de mentalidade até de geração também. Mas é trabalhando. Tratado aqui para limpar a vitrine, só limpa a vitrine. Mas é um cara que tem uma nozes na cabeça. Esse aí É um feijãozinho. As nozes. É um feijãozinho. É uma noz. Serve uma noz. Eu vou te dizer Já que viu uma noz? você não tem nem isso na cabeça. Eu falo com o feijãozinho. Se for cru, Ele só é quer ninguém ficar ali o acredita máximo que ele ele embora. mora. Aí depois vai no Ministério do Trabalho encher o saco. Fernando, o que você acha do mercado daqui 5 anos? Como que vai estar esse mercado daqui 5 anos? Olha, Fábio, é uma pergunta complicada. Eu acho que né, a questão tecnológica vai estar cada vez mais gritante. Eu falei que eu sou contra o comando de voz, não é que eu seja contra 100%. Não, acho que ainda não Você falou que você não vai lá. Você falou que não brigou só. o nome feio. Não, você percebeu. Eu quis dar uma ganchinha ali, eu falei que a Alexa parece minha mulher. Eu mando, ela não obedece. É muito lindo, o cara faz um videozinho no Instagram, Alexa, acende a luz, né? A moto é tudo acendendo. Fala a palavrinha errada ali, velho. Não entendi. Não entendi. Tem um vídeo que roda, o cara Pô, viu o tia, dentista. O cara vai no dentista e ele não consegue abrir a porta da casa dele. Pô, Sabe a porta. tia, na minha opinião, podem discordar, todos fiquem à vontade. Entrem aí depois dos comentários, se estiver vendo os vídeos aí, sem talento em mim, não tem problema não. Não é que queremos audiência. Ô, diretora, como que é o nome? Novamente, Projetando Asquete. Pode vir, haters. Vem aí. Projetando Asquete, lembre disso. FJ.vídeo.social, bora lá pra cima e Lembrando que chame. a gente vai ter uma tecnologia agora, que tá todo mundo falando dela agora. Inteligência artificial. Sim, então, mas você vê como é que é a inteligência artificial? Você já testou lá, Fábio? Como é que é o nome lá? Ele tem no celular dele, pô. Não, muito legal, né? Faz tudo sozinho, faz até ligação sozinho, paga a conta sozinho. Você já fez pergunta médica? Parece que você está falando com o médico, cara. O negócio te explica melhor que o médico. Sim. É muito louco esse negócio. Então você vê, imagina daqui 5 anos. Não, é- Por isso que eu tô falando que a tal da Alexa vai melhorar muito. Pô, Essa que é a questão. Hoje eu não acho legal, mas daqui 5 anos que ele faz sua pergunta. daqui, não, pera aí, você me preocupou agora. Você me preocupou agora. Você falou que fala com médico, que é igual médico. Daqui 5 anos, O velho, cara. o urologista vai ser robô, mano? Eu não vou. Melhor, que aí você não precisa fazer um exame de toque. Melhor. Toma O Deus tem que ser apaixonado pelo robô, né? Não dá pra sair, vai transar, nada. Vindo pra cá, o pessoal falando dessa polêmica que tá na internet hoje, como é que é o nome lá de bebê reborn. Tem que levar o bebê reborn no médico, cara. O mundo tá muito louco, cara. Tá muito louco. Então a gente tem que pensar sobre isso. Claro, muito louco, Claro, como diz, tá entendeu? muito louco, tá? Para que eu vou descer. Essa bagaça Você não toda aí. comidinha para. Mas a Alexa é muito legal você ver o site GPT. Pô, o negócio é
fantástico, cara. É demais. E daí, imagina daqui Você consegue fazer uma nossa pauta de apresentação falando algumas palavrinhas pra ele. Nossa diretora do nosso Projeto Elas Cash, ela usa bem o chat GPT. Usa bastante. Domina. Tem que usar. Mas o legal até tá disponível, não vai usar. se ela der uma ferramenta pra mim, eu não vou dar. Porque tem que saber o que você coloca ali, né? Ele fazendo pergunta. Exatamente. É a questão. A história é da hora. E é o que ela faz, o negócio tem bem. as palavras-chave. Se você não usar, porra, não funciona. Você tem que ser antenado. Falei de novo. Fica calor. Não, é igual que não funciona. De novo, vai ter pouco trabalho, diretor. Vou botar os pis na minha O boca. mais legal, a gente também vê, né, que ela chegou pra ficar. Então, quer dizer, a gente tem que se preparar. Imagina, você imagina as máquinas que a Projetelas tem hoje, né? Fazendo mais um jabazinho aí. É que os nossos concorrentes não têm. Né? Hoje em dia, o que a gente fala assim, a gente vai ver uma máquina que tem hoje, há 10 anos atrás, não tinha, Fabiano. Sim. Né? Então, como é que você Evolução tecnológica, você faz né? hoje há 10 anos atrás? 10 anos atrás era na unha, cara. Na Né? verdade, eu fazia abraço de flap na minha fresadora que eu tenho. Então, A máquina é uma fresa, cara. você Abria, percebe? As caixas da tela elétrica de grande porte, que era o seu pai que montava, e você ajudava o seu pai, era de madeira. Você pregava ela, pô. Você pregava. Então você voltava lá atrás, vai pô. estar a tecnologia dessas máquinas. eu cheguei, o primeiro perfil dessa tela da frame, eu fiz ele em madeira. Eu não tinha o formato, né? Eu fiz na madeira e tal. Hoje eu tenho uma impressora 3D Você me e eu lembra? já tenho ela há 10 anos. Todos os lembra perfis do- nossos foi feito na do impressora primeiro 3D. Ele tava trabalhando ali, rapaz, cai ali, Eu lembro do primeiro dia que eu vi o Fábio, quem era o Fábio. Eu cheguei aqui na Projetelas, ele estava ensinando um caminhão, carregando um caminhão. Aí eu olhei assim e falei, caralho. Mas tem cliente que até hoje. Tem cliente que teve um cliente que veio aqui em Ribeirão aqui. O cara estava ensinando um caminhão. A hora que eu apresentei o Fábio pra ele, depois da Fábio, ele falou assim, mas ele é o proprietário? Pô. Pô, o cara tava lá no meio, acho que ele tava com bafo de solda, né? Ele tava carregando com a máscara de toda na mão. Fulano, Zé. Soldando, torneando, O lixando. fundador, infelizmente, é grande dos pais, vai ficar doente, e ele depois ela... Grande exemplo para alguns. Temos aí. Temos a IA, Maravilhoso. e a Projetelas, como sempre. Sempre antenada com o mercado. Essa questão. Sempre antenada com as realidades. Qualquer empresa hoje, Haroldo. Eu tenho, minha sogra tem um buffet infantil, e eu lembro quando ela inaugurou, há 20 e tantos anos atrás, aí também o buffet Filha da dela. garçom. Fernanda Eu fiz de tudo nessa vida já, cara. Um garçom, peixeiro, Eu fazia injeção. faz de tudo. Barman. Barman, pô. 20 anos fazendo injeção. Fião, fala uma coisa pra você servir e fazer uns drinkzinhos bons. O que acontece? Minha sogra tinha um buffet infantil, quando ele inaugurou, chovia, não tinha área coberta. Tinha uma partezinha lá interna, uma parte onde ficava as mesas ali era tudo descoberto. E ela começou a trabalhar, começou a vender festa, depois foi lá, o primeiro produto foi lá cobrir, depois foi lá expandir, não sei o quê. Hoje não é possível mais isso. Hoje você tem um produto bom, simplesmente você não tem. Sim. Não tem mais meio termo. Hoje a sua empresa é boa ou ela simplesmente não é. E aí é que é o ponto que a gente tem que chegar. Né? Por que a Projetelas está onde está hoje? Né? A própria FJ, por que ela está onde está hoje? Porque precisa evoluir A gente de forma constante. Exatamente. E o marco dessa evolução agora é a entrada, depois de uma pesquisa de mais de 2 anos, a entrada no mundo dos painéis de LED. Sim, Com- é toda uma tendência. O que você pensa disso? Cara, Porque eu sei que você tem uma opinião bem... é meio controversa também. Por quê? Né? Uma das minhas maiores fontes de renda, não a maior, né, vem de 2 itens, de 2 produtos, que são as telas de projeção, né, e o próprio projetor. De marcas variadas. O projetor, aí depende de cada projeto, a melhor máquina da Optoma, dependendo da melhor Sim. máquina da Christian. Você vai encaixar de acordo com a necessidade do projeto Exatamente. ou o target do cliente. Exatamente, é o quanto ele está disposto a investir e o que ele precisa também para aquele determinado local. Então, o que acontece? Quando começou a surgir os primeiros painéis de LED, o pessoal algumas empresas começaram a forçar muito o painel de LED para o ambiente interno, né? E aí eu tenho algumas ressalvas com relação ao painel de LED para o ambiente interno. Porque a hora que eu vejo o ambiente interno, o cara que compra um painel de LED, ele não vai ter uma sala sem controle de iluminação. Né? Ele não vai ter uma sala sem automação. Porque esse é um projeto mais Um patamar elitizado, exatamente. Ele tá no degrauzinho acima ali, socialmente falando, né? Para se ele pode comprar um painel de LED. Então ele vai ter uma sala que não justifica, na minha opinião, me perdoem aí, até os amigos que trabalham muito com painel de LED interno, para projetar, mas não vejo muito sentido. Até porque o brilho também é muito maior, né?
Então, na minha opinião, acaba cansando um pouco a vista, você tem alguma coisa assim. Já existe alguns médicos falando, não da tecnologia CLB, da tecnologia tipo Word, Mas é um outro ponto. assim, Quem sabe da diferença da tecnologia? então, O consumidor vai lá, o painel de LED da empresa X Xing Ling da Silva é 10. mas eu vou falar do mercado. 30. É isso que eu tô falando desse mercado. Esse mercado, assim como você estava falando de internet e tal, esse mercado está muito confuso ainda. Tem muita gente fazendo muita coisa errada. Sim. Você pega, por exemplo, nós temos aqui 1.8 indoor com lâmpada backface. Você vê, gente, montando indoor. Mas mesmo assim, tem médicos lá de fora falando, pode ser prejudicial. Estamos fazendo estudo sobre isso. Não posso dizer que é. Mas já existe um estudo para isso. O CLB já não. Mas eu vejo aqui no Brasil colocando 2.9, 2.5, até 3.0 no indoor, cara. Com lâmpada white face, a lâmpada mais branca. Não é indoor. Daí você fala assim, a maioria das salas nos ambientes indoor, quanto você tem de distância entre o espectador principal e a tela? Você sabe que a sua preocupação... Você percebe que as salas não são tão grandes assim para justificar isso. E aí você tem ainda projetores de extrema qualidade. Você tem tela da projetora de extrema qualidade. Mas uma sala dedicada, que nem uma sala que a gente tem, a nossa tela é dedicada. Sim. Para que eu vou botar um painel de LED ali? Se eu tenho controle de luz, né? Eu tenho... Não vou gastar tanto. Um projetor mediano. Vamos lá. Se você gastar muito, comprar um projetor muito, muito bom, você vai gastar metade do preço do que você colocar no painel de LED. Eu vou chegar nesse ponto seu. Vou chegar nesse ponto seu. 1.25, que é um painel de LED que eu acho. Você tem até 7 hoje. Não, mas 1.25 já é um painel caro. E o meu contraponto é onde eu me pego. Assim, cara, pro ambiente externo. Vamos lá. Eu tinha exatamente a mesma preocupação que a sua. E, inclusive, falei isso com o Fábio já. Aí... Fomos, né? O Fábio me convidou. Tem uma maneira de ele escutar a gente, né? Tive a oportunidade de ir com ele, com a Andréia, com o pessoal. Que é o patrão, pô? Pra feira lá fora, pra Barcelona. E aí, lá na feira, tinha basicamente painel de LED em tudo quanto é lugar. Tinha no banheiro, mundial. Só que ao mesmo tempo, nós tínhamos lá um baita do stand da Epson, gigante, um dos maiores da feira. Com projetor. Sim. Um stand gigante da Panasonic. Com projetor. A Optoma com um stand gigante. Com projetor. Esqueci de alguém? Panasonic, Optoma, a NEC. Não, a NEC não. A NEC acho que não tava. Não, tinha 4 ou 5. E aí, eles investindo pesado. Coitadinho, né? Então, mas, cara, aí uma vez que você vê empresas de um porte desses gigantes do mercado da projeção. Tudo lançamento, tá? Tudo coisa nova. Investindo. Tanto é que eu cheguei em um cara da Epson e perguntei pra ele. Falei, cara, isso não preocupa a gente. Então, se pro cara do projetor é algo que eles estão investindo pesado ainda, então eles acreditam que pro indoor é o projetor, cara. Então, esse tem algumas situações de indoor, por exemplo, cara, uma área gourmet, é um ponto. Não tem como colocar um projetor. Maravilhoso. Área gourmet fechada, não tô abrindo a piscina. Mas quem que sabe isso, Fabião? Que aquela coisa, muitos dos caras despreparados que tem por aí, às vezes vai lá e te oferece, né, um negócio sem eira nem beira para você colocar no lugar errado. Sim. Aí vem o meu ponto. O painel de LED como tendência mundial e é fantástico, isso é igual para mim a IA. Sim. A mesma coisa, falando de tecnologia, acho que ainda vai baixar mais o preço, a tendência de baixa de preço, a partir do momento para se vender mais. Quanto maior a demanda, sim. O preço vai aí. Então, eu acho que a gente vai vivenciar isso em curto prazo aí. Mas não que os projetores não existiam. Mas aí é que tá. Meu medo não é os projetores deixarem de vender projetor de tela por causa do painel de LED. Pelo contrário, é ser um adicional para cumprir a grande deficiência dos projetores ainda hoje, que é a questão da luminância do brilho. Sim. Né? Para o ambiente aonde? Para o externo, ou onde uma empresa, uma igreja, né? Você tem lá, às vezes, as igrejas que compram tela, mas não tem controle de iluminação. Não tem como. O cara não pode baixar a luz. Não pode baixar, galera. Vai chegar. Você vai no tempo de Salomão lá, o cara não tem como. Vou apagar a luz para poder fazer a apresentação. Aí é que entra a questão. Então aí vai entrar o painel de LED. E aí por quê? Se colocar o produto certo, no lugar certo, a gente vai ter sempre. Aí você deu a deixa pra gente entrar na próxima. Bom, aí a gente tem o tal do projetor UST, que é o projetor de curta distância, sim. Uma tela de rejeição de luz que a gente tem aqui. Perfeito. Aí você consegue ter uma imagem bacana, um ambiente com uma luz controlada. Não vamos projetar a luz do sol, não. Não, ele usa alta. De repente, não.
Não tem televisão. Não, nem nada. Você coloca a televisão, coloca a luz lateral, você matou. Mas onde eu quero chegar ali, complementando no lateral, pois é. Complementando a pergunta do Fábio. Nos frontal, nos lateral. A pessoa não pensa assim também, não. Mas complementando o que o Fábio acabou de perguntar. A gente se preocupa com o painel e tal. Pô, os caras estudam, investem. Você tem as duas gigantes de mercado que tem projetores UST. Sim. Aí chega no mercado nacional, onde o pessoal tem que trabalhar isso com uma realidade diferente. O pessoal usa como conceito de projeção. Isso não é conceito de projeção. Não. Isso é conceito de TV. Então, outra curta é o Laser TV. É o Laser TV, pô. Você fala que seu cliente se a gente usar o termo Laser TV, Haroldo, vai ter cara que fala que porra é essa? Exatamente. Tem gente que desconhece. Cara, a nossa ficha caiu quando a gente viu o Samsung e LG lançando. Aí a gente foi atrás, foi pesquisar e tal. Cara, você imagina, primeiro, pequenininha, o transtorno que é você instalar uma TV de 100 polegadas. O risco que é. Se der manutenção, o trabalho que vai dar. Você imagina produzir isso na fábrica. Você imagina estocar e transportar. Cara, eu posso fazer tudo isso em algo que eu tenho aqui 40 centímetros, 50 centímetros, cara. Todos os problemas de quem supostamente tem alguma dificuldade local de instalação no projetor. Só que o que eu preciso fazer? Colocar a tela correta, que é o pessoal faz. Ah, mas ainda é muito caro. Você falou daquela história do projetor que mudou. Quanto custa uma TV de 120 polegadas? Ah, bastante. Não tem, né? Tem 110. Tem 110. 115 Mas era... TCL. Tá. Você vai comparar isso. Não, custo-benefício é discutível. Fica longe. Você bota o melhor ultra short do mercado, melhor. Com a tela correta. Galáxia mundial, com uma tela correta. Cara, primeiro fica comparável. Conforto visual, sim, né, questão da luminosidade, tudo mais, é incomparável. E aí, partindo desse ponto ainda, a questão do custo-benefício. Você vai ter muito mais benefício gastando muito menos. Sim. E no final das contas, por mais classe alta né, que o cliente seja, maior seja o nível social dele, e é outra coisa que o pessoal, eu falo bastante também, né, o pessoal confunde quem tem dinheiro com jumento. Porque não é possível. É o contrário, cara. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, quanto mais poder aquisitivo a pessoa tiver, o nível social dela for mais alto, é o contrário, ela é mais inteligente. Sim. Então, você vai querer jogar uma parada dessa, querer forçar a venda de um produto ou outro pro cara, o cara vai pensar e vai te detonar, se bobear no argumento dele com o seu. Né? O que a gente precisa, de novo, falar de treinamento, é fazer o pessoal entender desse mercado que precisa mudar e eles precisam mudar o conceito da abordagem. Se você apresentar uma proposta pro cara, o que é isso aqui? Isso aqui é um projetor. Nossa, custa isso? Mas ele vai no teto? Não, isso aqui é um projetor que vai ali no móvel. Cara, trata diferente. A tela eleva. A tela hoje, você vai no móvel também, dependendo do projeto, se o cara quiser. Essa é a questão. O cara usa lá, ele faz no móvel. Por quê? Que cliente alto padrão, né, compra o móvel no Magazine? Não compra, ele manda fazer o móvel dele. Na hora que ele vai fazer, ele vai ter que contratar um marceneiro, seja profissional, que vai ter que ter contato com aquela revenda de áudio e vídeo automação especializada também, que vai passar todas as medidas pro cara, vai fazer lá, ele vai embutir no móvel, a tela eleva, vai colocar o projetor ali, que esse projeto que os caras fazem, o móvel abre a gaveta e o projetor sai para fora. Né? Porque o ultra short ele precisa de 30, 40 centímetros para ficar. Depende da tela, sim. E a altura também é importante a gente citar. O pessoal não sabe. Tem a tela eleva, que é uma tela elétrica. Sim. A gente faz ela em três modelos, né? Que é a tela própria para isso, que é a preta, de rejeição de luz. Ela não tem borda, né? Então, na realidade, você consegue regular essa diferença. Todas as telas gringas. Maravilhoso. Isso aí matou o problema. Então, matou o problema da altura. Da altura. A hora que você vai utilizar no show da FJ, não tá que eleva lá ainda. Fica a dica. Ele quer mais um, ele paga, viu? A oportunidade da comissão dele. Vai ter bom desconto, né? Andamos. Padrão, valeu. Ô, Fernandão. Mas lá, para concluir o pensamento, lá a tela tá. O meu ultra short lá tá numa tela na parede. Lá eu tive. Não, numa tela na parede, numa tela frame. A tela frame está pendurada. Entendeu? Você está aproximando a parede, você já ia sair dessa sala. Eles entenderão. Uma tela frame, tem duas lá, né? O Ultra Short está numa frame slim, né? De 119 polegadas. Olha isso, um projetor. A gente vai pegar a surpresa com o cara, você vai pagar o almoço para e tá lá, e eu tive problema com o projetor do móvel, que é mais leve. Bom, última pergunta aqui para finalizar o podcast aí. Nosso pefão.
Finalizar já? Primeiro. Passou todo o tempo já? Podcast? Mais de uma hora já. Hora e meia. Você fala, hein, Fabião? Fala muito. Não. Você foi o primeiro representante do Projeto Elas há mais de 15 anos, né? Tá com a gente aí nessa luta aí. Como é ter a Projeto Elas como seu... Olha, cara, eu acho que a Projetelas tem dois nortes aqui que a gente pode, né, passar isso, né? Primeiro, a evolução da Projetelas nesses 15 anos. E a evolução... Pra você 15, pra mim é quase 40 anos que eu tô desde o começo. Então, a evolução que eu vivi... O que ele enxerga é totalmente diferente. E você enxerga. Você lugar com isso, pois é. Cara, então, isso é é a brutal. Projetelas quando eu cheguei e o que é a Projetelas hoje. Sim. Né? De novo, a gente tem também, né, a versão, não posso deixar de citar aqui o antes e depois de Haroldo também. Sim. Opa, obrigado pela parte Agora, tipo Cristo na Projetelas, estamos aqui falando com Deus e falando com Cristo. Né? Tipo assim, temos aqui o antes e depois, cara, mas é verdade. Eu tava lá no departamento comercial agora há pouco, né, esperando para entrar. Eu tava conversando com o pessoal lá e tava citando até isso aí. Cara, antigamente, não é como hoje. Né? Eu tinha alguma questão comercial, eu ligava pro Fábio, da onde fosse, mandava um Nextel, né, um rádio na hora. Ô, Fábio, é o seguinte, o cara quer pagar em 3 vezes aqui, não sei o que, babá, o concorrente está fazendo isso, ele tá querendo fazer aquilo, babá, o que faz? Pô, sério, você vai falar isso aí pra mim? Sério, o que vai fazer? Não, faz logo, deixa, não perde a venda, não perde a venda. E fomos indo assim até hoje ser o que é, funcionando muito mais redondo. Hoje eu praticamente não falo quase nada com o Fábio mais comercial. Eu nem consigo falar mais nada. Porque daí chegou o Haroldo. Cuida da Fábio com o Haroldo, graças a Deus. O que aconteceu? Fábio tinha uma mania que agora, graças a Deus, melhorou muito também. Ele ainda faz de vez em quando. Você vai me confirmar isso aí. Você vai atender o cliente. Não, mas ele me liga, ele tem meu telefone, cara. Eu não vou dar costa, cara. Não vou dar. Nossa, me liga também. O Haroldo fala pra ele. Eu já falei pra ele trocar o número. Troca o número. Eu falei pra ele, fala o número do departamento comercial. Você gosta, Fabiano? Eu não te conheço. Você gosta, essa é a questão. Você gosta de falar com os clientes também. Mas o ponto que eu me apego é o seguinte: o que você está falando com o cliente? É que eu falei, se o cara pode comer uma pizza para ir na casa dele, conhecer, levar as mulheres para passear, não sei o quê, pode falar de produto também, como funciona, como deixa de funcionar, mas na hora que ele fala como paga, aí você tem que mandar para a tua equipe comercial, seja do representante. Ou ele tá fazendo dessa forma, tá? A hora que ele falar que desconto dá. Liga, Paulo. Faça um testezinho aqui, ó. Você sabe quanto de desconto você pode dar? Você nem sabe, mas Nada. O cara ele fala assim: Haroldo, acabei de falar com o Fábio, eu tô precisando de 2 telas, 2 molduras, 2 zips e 4 flap. Ele falou que você vai fazer um negócio especial pra mim. Eu falei, tá bom, tô vendo aqui pra você. Pô, Não tem. e ele vai fazer o quê? O que você... Antigamente, nos olhos, né? Quanto que o cara compra? Compra muito, tá comprando bem e tal. Quem é? O famoso quem? E tinha aquela coisa também. Pode ser até que o cara não compre muito, mas de repente é algo sazonal que vai transformar aquela empresa. Tem outra, o cara que pede desconto em toda a compra. E tem o cara que pede desconto só de vez em quando. Sim. E quando era esse pedido de desconto só de vez em quando, a coisa era pior. Da falta, né, de senso nosso na época. E o nosso mesmo porque eu gostava, porque eu acabava conseguia fechar a venda, né? Então, tipo, a hora que eu chegava na conversa com o Fábio, que tinha algum ponto ali, eu fechava, eu falava, Fábio, é que eu queria vender. Mas o ponto era que não era por porcentagem. É tipo assim, quanto que é? 1.480. Mas o cara tá falando, se fizer por 1.000, ele compra. Fecha aí. Vamos fazer uma conta, cara. Loucura. Loucura. Na época ele trabalhava no nosso concorrente, lembra? Não lembro essa fase. Ele lembra. Eu apaguei a memória. Esse cara que tá acabando com as minhas vendas, mano. Esse cara tá acabando com as minhas vendas. Fala a verdade, nessa época longínqua da sua vida, era legal concorrer com a XJ? Cara, é assim. Ó, já virou entrevistado. Pergunta boa. Porque, assim, hoje eu sinto falta de ter concorrente pra nós, cara. Concorrente com essa mesma altura. Porque na época eu sinto. Não, sabe por quê? Porque o mercado fica pra baixo. Os caras querem olhar pra baixo. Na época eu sabia que, puta, eu podia chegar num valor que vocês iam fazer a mesma coisa, a gente se engalfinhava ali pra brigar pelo cliente. Mas ninguém fazia loucura. Ninguém chegava. O Haroldo tá vendendo a 20 chegava mil. num limite que não tinha como. Tá vendendo a 3 mil, o Fernando tá vendendo a 1.200. Não existia isso. A diferença era pequena. Então, quer dizer, era uma concorrência saudável que gerou muitos negócios. Tanto é que a gente se encontrava em feiras. Mas não é legal no concorrente. naquilo que eu preciso ter bem-vindo em todos os, né?
Pô, E eu já cheguei a conversar com vários concorrentes meus. Eu não sei. Gente bacana, mas. não sei quem é uma velha vez. guarda, a nova guarda que vem vindo já é mais complicado. Tiraram uma foto minha de um concorrente uma vez que eu nem me liguei. É. Tava passando no corredor da feira. Tem um amigo seu aí, Haroldo. Tava passando no corredor da feira. De muitos amigos, mas alguns inimigos, hein? Amigo do Haroldo, muito amigo. Quase irmão, ó. Eu vou encerrar o podcast e vou voltar pra área dele. Eu passando no corredor, o cara, ô, não, beleza, vamos tirar uma foto. Putz, aí sai o logo, né, cara, do cara por trás aqui assim, né? E não tem jeito, 15 anos é muito tempo, né? Eu falo hoje que minha imagem é vice-versa, inclusive, isso, né? A minha imagem é diretamente ligada à imagem da Projetelas, assim como a Projetelas tem a imagem diretamente ligada. Desvincular. Difícil de desvincular, porque é muito tempo. E eu aqui foi que viu essa foto. Não sei quem foi que viu a foto, né? Acho que foi você, né? Quem pegou o nome? Você é louco? Você é louco? Um ciúme, cara. Nessa parada toda. É louco? Pô, eu tô passando Perdeu o juízo, cara. Você perdeu o juízo? Vou falar pro ciumento, Rodolfo. Legal. Bom saber que tem todo esse carinho pela Projetela. Tem que ter tempo, tem que brigar por A nós. Projetelas é o seguinte, que não falei pra você, a gente começou no meio da pergunta aí, mas a evolução da Projetelas nos últimos 15 anos e também da FJ, por isso que eu falo que é uma parceria de muito sucesso, cara. Legal. Né? E a gente Projetela quer- juntos. e você ainda mais parceiro mais próximo, né, desses anos, quantos anos você tá? Já tá, ou não? Fazer 9. Vai fazer 9, né, desses 15. Você imagina, eu já quase não lembro mais como era a Projetelas antes do Haroldo. E aí Bom. você acompanha, né, já há 9 anos também, você já acompanha um monte de coisa, por exemplo, que você vê que eu não tenho na minha parte da FJ com relação a Projetelas, que é a concorrência interna, né? Com você, assim, com algumas das vendedoras, tem uma ou duas aí que... Beleza. Deixa claro, você sabe. A barra. Corta isso. Você sabe. Diretora. Diretora, corta essa parte. Nada, pode deixar. Não, vai pro ar. É igual, vai pro ar. Quero participar dessa edição. Mas o fato é que é aquela coisa, a gente fala que o importante é vender Projetelas. Sim, é isso aí. Essa que é a questão. Por dois motivos. Primeiro, o melhor produto. Melhor custo-benefício e melhor atendimento comercial. Vai falar mais o quê? Melhor falar. Cara, é o que eu falo pra todo mundo que Maria, o cara do pão de queijo, né? Fazer pra fazer. Tá querendo aumento, tá querendo aumento, tá querendo aumento. A comissãozinha A lá. comissão vai aumentar, hein? a equipe comercial tem que pensar assim, cara, Projetelas. Tem que dormir pensando em Projetelas, acordar pensando em Projetelas. Me perguntam. Independente se o cliente é de A, B ou C. Cara, Porque nós temos aqui, ó, no nosso pátio Fabril, e tá agora inaugurando o segundo pátio Fabril nosso, que é a montagem de flaps. Cara, nós estamos para 80 pessoas. Então a gente Muito tem que em pensar breve, na família que O está prazo de produção de Flávio vai baixar muito, né? Já tem alguma coisa aí. Não a qualidade, né? Na velocidade da produção. Cara, eu quero agradecer aí o Fernando Ramos, da FJ, amigo já, né? Ramos. É amigo já de 15 anos. Obrigado Minha parte, pela visita, Já falei, pela participação da Deus, nossa segunda edição, né? Vamos chamar de segunda edição do podcast. Bora. E toda vez que chamarem, estou à Mas disposição. não podemos encerrar sem uma breve Tem síntese mais. mensagem sua para o mercado. Bom, para o mercado, a gente se especializem, né? O que eu tenho para dizer é assim como foi nos últimos 15 anos, Projetelas cresceu muito, a FJ cresceu muito, tanto profissionalmente como empresa, né? Todos os colaboradores de vocês têm que se especializar no assunto, no produto que vocês vendem, seja um produto físico ou um serviço, né? Então, especialize-se, acompanhe as novas tecnologias, né? De momento, acompanhar a IA surgindo aí, né? Os painéis de LED chegando. Tem mais tecnologia Projetelas nos estacionamentos, né? Então, antene-se, né? Porque tem que acompanhar, né? A Vem evolução. fazer os cursos aqui na Projetela, curso, né? Tá com dificuldade, a gente fala isso, cada vez que você vai vender um flap, você percebe, a primeira vez que eu vou vender para aquele cliente, por exemplo, cara, você já foi na Projetelas anteriormente? Não, então Eu vá. acho que você Tá? dormiu muito bem. A gente está especialista. alinhando mais Procura se especialista. especializar. Porque no final das contas só tem sucesso que é especialista. Né? Exatamente. De novo, comecei a falar, o assunto a gente não terminou do buffet da sogra lá. Hoje, brother, se você for montar um negócio, seja em qualquer ramo, não tem mais espaço para amadorismo. Simples assim. Ou você já tem que fazer um investimento inicial alto de cara. Porque se você é um profissional daquela área, não tem mais aquela coisa, você vou montar um fundinho de quintal ali que nem tinha antigamente. Hoje em dia o cara monta um fundinho de quintal e não aguenta. Né? O custo dele do fundinho de quintal não é suficiente para aguentar uma produção, para aguentar, seja lá, pode ser de brigadeiro, não importa o que é.
A mensagem, eu acho que você foi muito... Então tem que ser profissional ao extremo hoje em dia, se especializar de verdade. Foi muito preciso e assertivo. Né? Buscar quem são os especialistas, seguir os melhores é outra coisa importante também, né? Pegar exemplo, a gente começou a falar do Fábio lá da NASA, né? Eu citei durante a entrevista aí que o Fábio foi minha referência tanto para as coisas boas quanto para as ruins também, do que não se deve fazer. Né? Então, analisar isso também, seguir bons exemplos, cara. Claro. Porque esse é o ponto. Né? Aquela coisa, quem está falando que isso é bom? Aonde? Esse cara jogou aonde? Né? O famoso jogou aonde do futebol. Isso aí, sempre pra cima. Fernandão, sem palavra para agradecer, o Fábio já te agradeceu, eu estou aqui complementando o agradecimento. Agradeço publicamente a Projetelas e a figura do momento aqui do Fábio, mais André, também toda a galera do comercial que auxilia, a Tati lá, a Pamela, que já tem tempo, todas as meninas, todo mundo, pois é, sempre está ajudando a gente, né? Tanto a mim quanto a minha equipe lá da FJ também. De novo, é uma parceria que sempre funcionou, de vez em quando eu arranco tem, que parceria que não tem, né? Aquela coisa, às vezes eu quero um desconto, eu quero oferecer para o meu cliente um desconto a mais que eu não posso, né? Porque eu tenho que ficar no meio campo ali, né? Eu quero vender a Projetelas, mas eu também tenho que tentar dar uma vantagem para o meu cliente. Lembra? Descendo a escada, tem 80 famílias que dependem. Exatamente, né? Então esse é o ponto, o recado é especializa, se acompanha e mídia social novamente, cara, todas as novidades da Projetelas e da FJ. Então, lá nas mídias sociais, tem que acompanhar sempre, vai lá, FJ.vídeo.social, @Projetelascast agora, né, uma nova página da Projetelas. Todos os assuntos relacionados ao podcast da Projetelas vão estar no Instagram, lá, no Projetelascast e no YouTube Projetelas também. A diretora de marca separada. Convidados serão logo. Exatamente, em breve. Vai ter o negocinho para botar embaixo, lá os arrobas, os caracteres. Vai ter bonitinho. A gente está iniciando a parada agora, não sabe como é que tá. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês que acompanharam a gente. Bate-papo. Em breve voltaremos com mais. Aguardem. YouTube, siga a gente. Tchau.